Olá, pessoal. Hoje é dia 13 de março de 2021, então a gente está no nosso terceiro encontro. Os dois primeiros encontros a gente já tem gravados, inclusive, né, a maratona inteira de vídeos, né, já está disponível lá no nosso grupo do Telegram. Esse material todo está disponível gratuitamente, tá? Inclusive para os colegas que são professores, né, e que quiserem usar esse material até, ou parte deles, né, em sala de aula, está todo aqui disponível. Nos dois primeiros encontros que nós tivemos, a gente cobriu, né, toda a parte introdutória do curso, né, falamos aqui, né, esse aqui é um vídeo introdutório que a gente fala sobre o curso como todo. Depois, no nosso primeiro encontro síncrono, a gente falou, né, sobre os 4 primeiros blocos que a gente tem aqui do Project Model Canvas, que são o bloco das justificativas, né, o bloco depois do que a gente tem de objetivo e produto, e o bloco também que a gente tem dos benefícios, tá? Então, basicamente, são blocos que costumam falar que a gente trabalha com a base, né, do que é os conceitos básicos patentes. Ao longo, né, das primeiras aulas, a gente tem uma série de exercícios práticos que a gente não foi fazendo aqui aos sábados, tá? Porque não daria tempo. Mas a ideia que a gente tem aqui agora, né, a partir de agora, para a gente, ao longo do nosso curso, ao longo dos nossos próximos encontros, mesmo ali no nosso Telegram, é a gente fazer de forma síncrona ou assíncrona, tá? A gente fazer a cobertura desse conteúdo que a gente tem aqui, inclusive dos exercícios práticos também, tá bom? Legal. Que mais? Aqui, né, então, falando, né, os primeiros blocos que a gente viu, estou seguindo aqui um pouco mais adiante, benefícios que a gente teve. Lembrando, né, que ao final de cada um dos blocos, a gente tem, aqui eu estou mostrando via PDF, tá, pessoal? Mas mesmo na plataforma lá do IAP3, ao final, aliás, quem for fazer o certificado, né, lá pelo IAP3, é lá que a gente digita as coisas, né? Mas nesse PDF que a gente tem aqui, vocês viram que vocês, uma vez que salvaram no seu computador, né, esse documento aqui, você pode até fazer os comentários. Só toma cuidado para salvar primeiro no computador de vocês, porque online ele não vai ficar gravado, tá, pessoal? Então, só esse comentário geral. Bom, aí a gente tem, no nosso último encontro, sábado passado, a gente cobriu o bloco dos requisitos, que normalmente eu apresento como o coração do nosso curso. A gente falou, né, tanto sobre os requisitos mais formais, eu diria, né, mais de estrutura de documento, como principalmente na parte seguinte, né, quando a gente falou sobre a questão, né, tanto ali ainda, né, até o bloco 5 são os aspectos mais formais, de como a gente redige, né, mais técnicos, e aí sim, né, aí na parte bloco 6 e 7, principalmente, o processo de invenção propriamente dito que a gente tem, tá, pessoal? Falamos um pouco sobre o uso, né, de técnicas como o PCOV, né, problema, construção, uso, valor, né, lembrando que a lógica normalmente a gente tem um problema, a gente constrói uma solução, usa e o uso traz valor. Quando a gente planeja isso, a gente tem um problema, a gente idealiza uma solução, vê se ela agrega valor, se ela pode ser usada, e por último a gente faz a construção, né? Então a gente parte sempre dos problemas para depois vir para construção, né? Então é bem isso. Grande parte dos colegas que trabalham com patentes, e o professor José Roberto Branco está aqui com a gente hoje, né, Branco? Obrigado, tá? Daqui a pouco eu te coloco como host aqui também, aliás, eu vou colocar já como host, tá aqui o Branco, ele sempre me ajuda aqui nas reuniões, tá? Obrigado, viu, Branco, mais uma vez. A gente, normalmente, né, a gente tem um problema, a gente já vai direto para a construção. Às vezes a gente nem pensa no problema, vai direto para a construção. Inventei uma coisa, quero patentear essa coisa, a construção da coisa. Tem aba, tem xícara, tem alça, tem isso, tem não sei o que lá das quantas, tal. E aí você fala, tá, mas que problema que essa invenção resolve, né? Qual é o problema técnico que você resolve com sua invenção? Né? Porque, lembrando, né, pessoal, patente é uma forma de proteger a solução técnica do problema técnico, seja nova e não seja óbvia, né? Então, partir do problema é uma coisa interessante. E, aliás, quem trabalha com design thinking, quem trabalha com N outras técnicas, né, ou metodologias
para a criação, normalmente a gente fala, né? A gente cria coisas, são soluções de problemas, né? Qual que é a dor, né? Qual que é a proposta de valor, né? Proposta de valor é quem sabe. Qual é o problema que você resolve e agrega valor, né? Quase que isso. Qual é a proposta de valor que você tem, né? Como que você usa e depois como que você constrói, normalmente a gente descobre que tem muitas outras formas de usar e de construir também. Legal? E aí, a gente falou um pouco, né, sobre a questão de probabilidade de concessão, então, a estratégia de construção de reivindicações em múltiplas camadas, isso tudo a gente já viu semana passada, né, e que não custe os olhos da cara para a gente fazer também, né, então, isso daqui tem até a ver com o bloco depois, lá, o bloco último, ali, 13, né, quando a gente for falar dos custos, mas o que a gente fala. Aí tem materiais adicionais que a gente não viu na semana passada, tá, pessoal? Que tem, por exemplo, como que uma patente, como que é o formato dela, né, o que a gente tem em relação a formato, conteúdo, que tem 2 vídeos aqui, tá, que eu até diria, tá, pessoal, que a gente não viu semana passada e acho que eu não vou passar hoje, para a gente não perder o pique, a gente já ir direto para o bloco de hoje, que a gente vai entrar ali no bloco dos stakeholders, fatores externos, e da equipe hoje, principalmente, tá? E aí tem um exemplo de PCT também, que é um exemplo prático que a gente tem, tá? Eu recomendo que vocês assistam o vídeo, porque isso realmente são materiais ilustrativos, né? Claro que o ilustrativo ajuda muito a gente a aprender. E aí sempre tem os exercícios, tá? O exercício, tá, pessoal, que vocês vão ver, provavelmente, quando vocês mais vão falar, poxa, né, a gente precisava de um encontro síncrono, é para fazer os exercícios, tá? Mas seguindo a lógica que a gente tem agora, dessa primeira turma, a gente vai primeiro dar uma maratonada para ver o conteúdo do curso todo, né? Para depois que a gente tiver o conteúdo do curso todo, a gente possa aí voltar com um pouco mais de calma e até voltar para os exercícios, tá? Então, provavelmente, os nossos 3 encontros síncronos aos sábados, né? Eu provavelmente vou estender isso por algum tempo a mais, tá? Agradeço muito vocês que estão aqui presentes, né? É um grande incentivo também para quem está ministrando um curso, sempre ter colegas, né, ali presencialmente, mas não, fica tranquilo, tá? Quem não puder participar, esse aqui foi um curso que foi criado para ser autoguiado, mas quem quiser fazer os exercícios juntos, tal, se estiver sendo legal para vocês, eu sigo com a minha proposta aqui de me encontrar aos sábados, tá bom? Acho que a única diferença que tem é que sábado que vem, que ia ser um encontro só de 11 ao meio-dia, eu vou puxar, né, e vou ter algum conteúdo a mais também, que é das 10 às 11, tá, pessoal? Legal. Pronto, aí tem os materiais adicionais, sempre tem muito material adicional, né, se a gente for ler tudo, lógico que são muitas horas de leitura, mas a gente não vai ficar passando aqui no curso, né, tem alguns livros até que eu indico aqui também, e aqui, finalmente, tá, eu chego à nossa proposta do que seria a nossa aula de hoje aqui, tá, e aí eu vou fazer o seguinte, então, tá, pessoal, aqui, a gente vai assistir os vídeos, e aqui a gente vai assistir em velocidade agora 1.5, tá? Vamos lá então, pessoal, entrando aqui na nossa coluna número 3, a coluna do quem, né, dos stakeholders externos, dos fatores externos, da nossa equipe interna, e vamos começar já falando aqui então, né, da parte de cima aqui, da coluna número 3, né, stakeholders externos, fatores externos. Bom, vamos lá, né, tem uma série de personagens aqui, de fatores que a gente tem que trabalhar, não é isso? Vamos lá, né, então, fatores externos, né, sócio, chefe, familiar, aquele que você tem que convencer, né, que, peraí, você tá perdendo tempo com esse negócio aí, fica fazendo patente e tal, diz aquilo, né, a gente tem que estar com eles, né. Legal. Investidores. Investidores é aquele bicho que às vezes vem e te pede uma patente, nem ele sabe para que serve, né? Tem uma coisa importante, se a pessoa tem investidores, investidores anjos, que são do segmento tecnológico, entendem muito de tecnologia. Aliás, eles aportam mais do que dinheiro, conhecimento e relacionamento. Esses são os investidores que normalmente a gente precisa ter com a gente, né? Mais do que aquele que às vezes está ali, né, querendo só colocar um dinheirinho ali. Não, casos mais raros, diga-se de passagem. Normalmente, investidor, quando está com uma empresa, né, ali na fase mais nascente, tem algum conhecimento daquele mercado, ou então você também vai procurar um investidor que tem conhecimento do mercado e não só que tem dinheiro, não é verdade? Legal. E aí tem patrocinadores, órgãos de fomento, etc., que muitas vezes te pedem que você tenha uma patente no final. Pessoal, se for patente, por quantidade, cumprir com meta, é relativamente tranquilo, né? Basta que tenha título, resumo e pague a taxa, que o pedido de patente, que é normalmente usado como métrica por grande parte desses atores, aí você vai cumprir. Tem empresa que tem, você tem que depositar 3 patentes para o final do ano. Universidades que têm isso. É muito fácil, né? Depositar patente não é nenhum segredo. Até mesmo quando a gente viu ter uma patente concedida, não é um problema. O problema é ter uma patente que realmente vale a pena, que proteja o mercado, que vale a pena ser protegido, ok? Esteja em alinhamento com a estratégia da nossa empresa, com a estratégia do nosso centro de inovação, por exemplo. Legal.
grande parte do que a gente tem, né, desses atores aí, eu diria, principalmente quando a gente tem que convencer que vale a pena fazer uma patente, grande parte das vezes eu pergunto assim, tá, mas você tá querendo fazer patente e quanto vai custar? Você fala, não, eu vou fazer grande parte do trabalho dentro de casa, inclusive eu fiz aqui, eu tô fazendo um curso aí de construção de patentes, né, já tô convencido que eu mesmo preciso fazer uma boa parte desse trabalho, eventualmente, se a gente tiver uma coisa bem legal mesmo, inclusive vou mostrar para vocês depois, eu eventualmente vou contratar um especialista para me ajudar a dar uma revisada e tal, mas grande parte do trabalho eu faço. Mas quanto vai custar? R$70 para uma pessoa física. Mais $150 para fazer um PCT de taxa daqui a um ano. Bem razoável, né? Enquanto pessoa física, tal, pequena empresa, coisa do gênero, né? Aliás, o PCT é pessoa física, tá, pessoal? Esse desconto, né, de 90% que tem nas taxas. Acho que falou agora há pouco, alguma coisa disso. Legal, então normalmente, vão querer saber se você vai gastar muito tempo, disso, aquilo. Normalmente, pessoal, invenção, sabe o que a gente faz? Você acaba inventando essas coisas quando você tá no trânsito, voltando para casa, tá na fila do aeroporto, vê alguma coisa. Às vezes você tá na praia com a sua família, você tem uma ideia. Né? A ideia não tem tempo. Aliás, é aquela história do ócio criativo, né? Às vezes a gente precisa desacelerar para ter as ideias. Legal. A gente tem esse conhecimento prévio, a gente não precisa... mas vai ter que acionar alguém na empresa? Não, eu consigo fazer grande parte por conta própria. Legal? Então, assim, com isso, alguns comentários gerais sobre esses stakeholders externos. Toma cuidado com uma coisa também. Tem muita gente que se apresenta como investidor e, no final das contas, é olheiro, é uma pessoa que talvez não tenha a melhor das intenções, a melhor das índoles e tal, né? Não vou falar que sim ou que não. Moral da história, pessoal. O prevenido morreu de velho, né? Como dizem. Para que o investidor tem que saber detalhes da sua invenção, por exemplo? Grande parte dos casos não precisa, tá? Então, on a need to basis, né? Você pode falar para ele se realmente for necessário. Mas você fala, não, eu não coloco, se você não me contar tudo aqui, vai. Talvez nem ele gostaria que você contasse tudo para um outro investidor que eventualmente vai entrar no grupo, né? Então, assim, toma cuidado com essas figuras também, tá? Mentor é outra coisa, tá? Tem gente que se apresenta como mentor e aí é um problema. Mas tinha gente que tinha que regular o mentor, tinha gente que ia regular o investidor. Fala a verdade, pessoal, não adianta regular. O que tem que fazer é você, que é inventor, ficar esperto, né? Ficar veaco e não ficar falando, dando colinho nos dentes, falando mais do que você precisa antes da hora, tá bom? Cuide das suas criações, das suas invenções, inclusive lembrando de segredos, essas coisas todas. E outra coisa, hein? Termo de sigilo não segura picaretagem. Então, se o cara quiser roubar a sua ideia, se ele for mau caráter, ele vai acabar levando embora. Tem poucas situações que realmente é um detalhe tão grande, numa pesquisa, tal, coisa do gênero, que até você vai falar até que dificilmente alguém poderia ter chegado àquela mesma invenção. Ok? Agora, grande parte do mundo que a gente tem, né, cada vez mais cheio de invenções que inclusive não depende tanto de soluções técnicas, problemas técnicos, são uma sacada de mercado, né? Muitas vezes você dando paninho nos dentes, você pode acabar perdendo mesmo aquilo ali. Na verdade, não lembra você falar que foi roubado, né? Porque você falou, não estava protegido, e aí é um problema, tá bom? Legal. Questão, né, de patrocinadores órgãos de fomento, talvez a maior dica que tenha, se você vai submeter um projeto de pesquisa, toma cuidado para que o título e o resumo do seu projeto de pesquisa não conte mais sobre o que é o projeto de fato, né, a ponto de atrapalhar até você ter uma patente, ou então de você revelar mais coisas que você deveria naquela fase que você nem ganhou ainda, né, o fomento, né, você está submetendo para o edital ainda, tá bom? Então, mais uma vez, né, tome cuidado, principalmente se você não tiver algumas das proteções. E outra coisa importante, pessoal, tem muita coisa que são boas ideias, que não são passíveis de proteção, nem por patente, nem por segredo industrial. Você vai ter que ser mais ágil, você vai ter que ter uma equipe boa, você vai ter que contar com uma rede de parceiros, e muitas vezes, para você construir essa rede, essas coisas todas, você não precisa ter nem patente, você precisa conhecer as pessoas, criar ciclos de bons relacionamentos, tá bom? Legal. E o familiar, né, que eu falo, né, sócios, chefes familiares, né, no meu caso eu falo que até a patroa, né, a patroa normalmente está preocupada se eu não vou gastar muito dinheiro com essas coisas, né, então, evidentemente, quando eu falo, né, não, são R$70 para fazer a taxa, e se der certo, se tiver algum investidor, se tiver alguma coisa, aí vai ser lá na frente, né, mais um ano, ou talvez só no mesmo 30, que aí sim, aquela bordoada que a gente já viu, né, e entrar em fase nacional vai custar caro. Até um PCT para uma pessoa física é tranquilo, verdade? Legal. Pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou fazer uma pausa aqui e a gente vai falar depois sobre concorrentes, anterioridades e examinadores em TI. Não perca os próximos episódios. Legal, pessoal. Então a gente viu aqui a parte introdutória, né, falando sobre a questão ali dos nossos stakeholders, né, e a questão, né, dos atores externos ali. Ali, se eu tivesse que falar alguma coisa para vocês, é basicamente assim, acho que talvez a maior preocupação que a gente tem que ter em relação a patentes é que muitas vezes a gente acaba falando muito antes da hora, né, ou com pessoas que a gente acha que pode confiar e muitas vezes não é exatamente isso que acontece, né? Então, deixa eu compartilhar de novo minha tela aqui, né? Vamos olhar ali o bloco dos stakeholders, né? Então, a gente está aqui, né? Bloco stakeholders, então, sócios, familiares, investidores, patrocinadores, órgãos de fomento. A dica ali, né, Branco, de tomar cuidado na hora de vai submeter um projeto de pesquisa, o título não contar o que é a invenção, porque a publicação, né, no site ali do órgão de fomento da solução ali, é uma anterioridade, tá? É público, né, gente? Então tem que tomar cuidado também, tá? E dos resumos que vão sendo submetidos também. E outra coisa, tá? Quando a gente fala de submissão de projetos, uma série de coisas, tem muitos projetos que você pode ter a patente antes de submeter o projeto. A gente vai falar disso
mais tarde ainda hoje, tá bom? Tranquilo? Então vamos aqui pro nosso próximo vídeo. Velocidade deu para acompanhar bem, pessoal? Tava bom? Branco ali, o pessoal fez algum comentário reclamando. Tá bom, né, pessoal? Se tiver rápido Alguém gostaria que fosse mais devagar? Não? Tranquilo, então. Vamos manter um e-mail que eu acho que tá bom. Tá bom? Legal. Vamos lá, então, pessoal. Próximo vídeo aqui. Vamos lá, então, pessoal. Nós vamos falar um pouco agora sobre os examinadores do NPI. Então, quem são os examinadores do NPI? Bom, aqui no Brasil, servidores do NPI são servidores públicos federais, o NPI, né, uma autarquia pública federal, são concursados, eles têm, no mínimo, mestrado, uma boa parte deles também tem doutorado, e são seres humanos, né, em primeiro lugar, né, são seres humanos igual a gente, né? A lei até diz assim, né? É patenteável a invenção que atende aos requisitos de novidade, atividade ativa, aplicação industrial. Aí fala, o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público, por inscrição escrita, oral, por uso, qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior. Eu até brinco, né, quando eu estou falando sobre esse assunto, né, sobre análise, sobre o que é o estado da técnica, parece uma coisa meio divina, assim, né? Porque conhecer tudo tornado acessível ao público, qualquer meio, qualquer lugar do mundo, né, é uma coisa chamada onisciência, né, que evidentemente, né, que o nosso mortal examinador NPI, assim como nós, ele não tem acesso, né? Então, são profissionais que vão fazer levantamento em base de dados, não tem acesso, às vezes, nem às bases de dados, que nós, eventualmente, possamos ter acesso também. E são pessoas que vão ter suas dúvidas quando estão analisando o seu pedido, evidentemente. Bom, esse lado aqui, o mais importante é, em primeiro lugar, né, chamar atenção para que o examinador NPI é um servidor público federal e é um ser humano como a gente. Inclusive, que pode até errar, tanto em não conseguir fazer uma busca completa, ou até mesmo em analisar aquelas informações, tá? Então, uma coisa muito importante quando a gente está, não é o foco do nosso curso, mas na fase lá de tramitação, lá na frente, quando a gente estiver discutindo uma exigência técnica, etc., às vezes pode vir uma exigência que você não concorda muito com ela, né? Então, a questão toda é lembrar que do outro lado da linha ali, a gente tem um colega nosso que, assim como nós, também tem suas dúvidas, suas incertezas e também pode errar. É uma coisa muito importante. Outra coisa importante, em relação aos examinadores, sempre tem em mente, né, que os examinadores podem não ter acesso a todas as fontes que nós temos. Então, muitas vezes, né, quando a gente está redigindo pedido de patente, a gente talvez até consiga ter acesso à fonte de informações que os próprios examinadores não podem ter. E a mesma coisa vale para os nossos concorrentes também, né? Quando alguém, eventualmente, na fase de exame lá na frente, está precisando de um subsídio, pode ser que tenha tido acesso a informações que os próprios examinadores não tiveram. Uma coisa muito importante para falar dos examinadores, que são profissionais, né, que são treinados para fazer a parte de análise, né, dos requisitos de patenteabilidade, também fazer busca de informações, né, não só em patentes, mas na literatura de forma geral. E isso é uma coisa que a gente pode usar muito. Eu até citei lá para trás, né, por que a gente usa muito citações em patentes, por exemplo? Porque tem um examinador do INPI daqui, ou de algum outro examinador, né, de fora do país, que fez um levantamento de informações e fez aquela análise. Mais recentemente, o que tem acontecido com frequência pelo mundo afora, é que em função, né, das grandes filas que a gente tem de análise, as buscas que são feitas por uma autoridade muitas vezes são utilizadas por outras autoridades também, né? Então, o examinador brasileiro vai acabar utilizando uma busca que já foi utilizada, por exemplo, por um examinador no pedido europeu, por exemplo. Então, isso é uma coisa importante também de ter em mente, né, que dependendo da situação, o próprio examinador ele pode não ter conseguido fazer uma busca até mesmo como ele gostaria de ter feito, né, seja por questões processuais ou seja até por limitação também de acesso a informações. Okay? E outra coisa importante, né, no processo de interação com os examinadores, que vai acontecer lá na frente, sempre lembrar, né, que é um colega nosso, profissional, e que está tentando fazer o melhor trabalho dele, pode errar, e que, outra coisa importante, né, que não necessariamente fala naquele linguajar comum, né, do meio jurídico, então, normalmente é um engenheiro, né, um mestre, um doutor na área de biotecnologia, farmácia, química, seja lá o que for, né, e que a gente pode conversar, interagir com eles tecnicamente. Um último comentário que eu faria ainda sobre os examinadores, uma etapa lá na frente de análise, é que se eventualmente você não concordar com alguma opinião, uma decisão até do examinador, sempre é possível você pedir uma audiência, né, pedir uma reunião, isso pode ser feito até online, por meio dos canais de comunicação do Fale Aqui, do NPI, isso no caso do Brasil. Outros países também têm essa figura, né, do oral proceedings, lá no SPTO, por exemplo, você também pode pedir uma entrevista, né, isso inclusive é muito comum acontecer, você pedir uma entrevista com os examinadores, tá bom? Legal, pessoal, deixa eu voltar aqui então. Quando a gente fala, né, sobre a questão dos examinadores, talvez uma coisa que os colegas não tenham tido oportunidade de tramitar patente ainda, a gente fica com uma ideia muito, né, assim, cara, é uma coisa inatingível, que eu não posso falar com o examinador, que ele é uma pessoa, né, que pode ser de repente influenciada, tal, né, por alguém querendo, de alguma forma, ter algum tipo de benefício lá. Na verdade seja dita, né, o nome do examinador é público, você sabe quem é ele e tudo, e dentro do próprio, né, canal do INPI, do SPTO, dos escritórios de patente por aí fora, é possível uma interação, tá? Tem até um dos vídeos que tem nos materiais adicionais, que a gente tem no nosso curso, é um material que está aqui, ó. Ele está nesse videozinho aqui, ó. Excelente webinar com a pesquisadora Gislaine Zulli. Realmente muito bom, tá, o curso.
eu recomendo que vocês assistam. Ela fala muito sobre o processo ali de tramitação no NPI. Talvez o único cuidado tem que ter que ela acaba dando um exemplo, né, de como você organiza na hora que você vai fazer uma análise da técnica, umas tabelas, né, de anterioridades. Só toma cuidado porque aquelas tabelas são tabelas para a gente estudar e não para a gente redigir a patente, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Quando você vai desafiar uma patente, fazer uma busca de anterioridade, que é diferente, por exemplo, aquele outro caso que a gente trabalhou aqui, foi o lado da tabela problema, muito embora uma coisa tenha a ver com a outra, né? Aquela tabela problema que a gente tratou na nossa última conversa, ela, lógico, né, os problemas que a gente quer que sejam problemas, soluções técnicas novas e inventivas. Então, a gente tem que conhecer o estado da técnica, tá? Bom, mas fica aí a dica. E aqui, para fechar o nosso bloco aqui dos stakeholders, blocos externos, né, é um bloco relativamente curto que a gente tem. A gente vai falar, então, sobre concorrentes e anterioridades aqui, tá? Beleza, é um vídeo bem curtinho mesmo. Seguindo aqui, então, no nosso bloco dos stakeholders, vamos falar agora da figura dos concorrentes. Concorrentes, potenciais parceiros, outros jogadores do nosso mercado. Eles são muito importantes. Por quê, pessoal? Porque são contra eles e com eles que a gente está jogando o jogo. Então é importante a gente saber quem são os outros jogadores, né? A gente lá no começo do nosso curso, a gente, né, nos primeiros blocos, né, a gente teve lá uma tarefa que foi assim, ó, entra no Google Patents, entra no Spacenet, dá uma sapeada ali para ver quem são alguns dos principais depositantes de patentes da sua área, tal, né? Chuteira, lembra aquelas coisas todas que a gente viu ali? Então, mesma coisa, né? Aqui a gente vai olhar para eles agora com mais calma. E uma coisa muito importante, né, quando a gente olha para concorrentes, eu acho que eu até já citei alguns outros blocos, é olhar não só aquilo que eles têm de invenção, mas o que eles têm de invenção, o que eles têm de parceria, o que eles estão mantendo em segredo, ou pelo menos não estão depositando patentes, e assim por diante. Tá? Então a gente aprende muito olhando para o portfólio de terceiros, né? Dos nossos concorrentes. Toma um cuidado muito grande, tá, pessoal? Aqui no Brasil a gente não tem grandes tradições com propriedade intelectual, então é interessante a gente olhar sempre com um olho mais global. E outra coisa muito importante, pessoal, não é porque uma empresa só tem patente na China, por exemplo, que ela não é relevante. No mesmo jeito que não é porque tem só no Brasil, que também não é relevante, tá bom? Mas é importante a gente ter essa ideia, né, essas noções de como a gente pode identificar alguns principais concorrentes. E eu vou falar, logo na sequência aqui, emendado com concorrência já, vou falar alguma coisa sobre anterioridades também, que isso tudo tem a ver com busca de informações. Então, tanto conhecer o portfólio dos concorrentes, saber sobre eles, e conhecer também anterioridades, né? Outras publicações, outras coisas que se tornaram acessíveis ao público e que podem interferir no meu processo de patenteamento. Tanto do ponto de vista de novidade e atividade inventiva e também do ponto de vista concorrencial. Às vezes a gente entra, né, falando, poxa, eu acho que tem uma invenção super legal. Eu falo, a primeira coisa, qual é o problema técnico que resolve? Não como sempre, problema técnico, lembra? Solução técnica de um problema técnico que seja nova e não seja óbvia. Qual é o problema técnico que resolve? Resolve o problema técnico da reciclagem de papel carbono. Você fala, né, pessoal, 2020, né, papel carbono? Como assim reciclagem de papel carbono, 2020? Aí o cara fala, então, não é papel carbono comum, é o papel carbono, e o carbono ali é grafeno. Você fala, uia, como assim? Não conduz, né? Porque ali é nanotubos de carbono, quando ele fala, olha, ficou chique o negócio. Realmente vale a pena você reciclar, né? Mas papel de nanotubo de carbono, já pensou quanto custa esse negócio? Então, aí pode ficar uma coisa interessante. Agora, papel carbono, aquele lá, né, do carvão, lá do antigo, provavelmente você não vai ter grande interesse. Ou então aquele que é a base só do grafite mais simples mesmo, tá bom? Beleza, então, questão de anterioridade. Bom, aí vem todo um bloco, pessoal, que é um bloco de busca de informações, busca de anterioridades. Lembra que lá no nosso primeiro bloco, a gente viu, né, o SPTO, a gente viu ali o Spacenet também, até viu, né, como a gente entra, palavra-chave, citações, aquelas coisas todas. Aqui, pessoal, no bloco de anterioridades, mesmo de concorrentes, mapeamento, segmento tecnológico, busca de anterioridades, a gente vai fazer assim, um grande parênteses aqui no nosso curso, é quase que um outro curso dentro desse curso, para a gente falar um pouco sobre técnicas de busca e análise de patentes, ok? Então essa parte de técnica de busca e análise de patentes é uma coisa muito importante. Aliás, técnica de busca e análise de informação de forma geral, tá? Não são só patentes que interferem na concessão de patentes, pessoal. Tudo tornado acessível ao público, tá legal? Não perca os próximos episódios, vamos entrar agora num módulo aqui, né? Meio que um apêndice falando sobre busca de informações tecnológicas. Tudo o que você gostaria de saber sobre busca e não tinha com quem conversar. Beleza? Nos vemos lá então, pessoal. Em relação a concorrentes, um dos pontos mais importantes que a gente tem e na construção de uma patente relevante, que provavelmente o nosso maior aliado para a gente redigir um bom pedido de patente é justamente esse bicho chamado concorrente. Por quê? Porque a gente pode aprender muito com o que os outros fizeram, ver até como eles fizeram patentes, né? Vou repetir o que foi comentado no vídeo. O melhor jeito que tem a gente aprender a fazer patente é ler patente de grandes corporações, né? Ver como que eles trabalham. Não uma patente, mas olhar para o portfólio inteiro. Quando você olha para o todo, assim, você fala, agora eu estou entendendo mais ou menos o que eles têm de tecnologia, o que eles colocam em patentes, o que eles não colocam. De repente, se eles compraram alguma empresa, se não compraram, né? Então, isso aqui é essencial, concorrentes.
para a gente conhecer a concorrente, a gente tem que saber buscar isso, essas informações. E aí, que nesse nosso curso que a gente tem aqui, os materiais adicionais, tem um curso, né, que chama Busca na Informação. Eu acho que ele vai subir para a plataforma, ele já está na plataforma do IAP3, acho que as inscrições devem abrir essa semana, tá? Assim como esse curso, todo o material está gratuitamente disponível, tá? Aliás, nesse link que está aqui, ó, se eu clicar nesse link aqui e abrir uma nova guia, vão ver que o outro curso é parecido com esse, né? Só que aqui, ó, tem todo o curso inteirinho, tá aqui à disposição, tá? E aí começa, né? Como que a gente usa o Google Patents e tal, faço uma referência a esse curso, né? E aí depois entra na parte toda de busca e análise de informações tecnológicas, né? O que está ali, grande parte, está aqui também, ó. Tá? São os mesmos vídeos. Pessoal, aqui a gente está no curso de construção de patentes relevantes, né? É extremamente relevante. Eu talvez até falaria que, às vezes é melhor ter feito até já o curso de busca primeiro, para depois falar para o de construção de patentes. Uma coisa está ligada à outra, né? A ordem dos fatores não vai interferir tanto. Mas aqui, tá? Então tem todo esse conteúdo que eu não vou abordar no nosso curso aqui, porque está como material adicional, tá? Que fala desde a parte de, primeiro, né? Uma introdução em aplicações, são estudos de patenteabilidade, liberdade de comercialização e assim por diante, né? Até, na sequência aqui, né, fala sobre fontes de informações, fontes gratuitas, comerciais, fontes de patentes, artigos científicos e assim por diante. Aí depois tem ferramentas e técnicas de busca, né, campos de busca, título, resumo, inventor, classificação de patentes e assim por diante. Um exemplo de como a gente constrói um roteiro de busca, né? Faça uma busca jugular, palavras-chave, identifique classificação, use as classificações para identificar mais palavras-chave, mais classificações, construa estratégias de busca, né? Palavras-chave separadamente, classificações separadamente, assim por diante. Depois, continue, né? Com busca colaterais, inventores titulares. Aqui no nosso curso, eu falo que talvez a palavra-chave mais importante que a gente tem seja os titulares. Quem são os principais depositantes de patentes na sua área? Se a gente consegue entender isso, quem é que cita a patente deles, quem que ele cita, vamos pegar esse universo de citações, a gente consegue ter uma boa ideia de panorama e a gente consegue entender melhor aquilo que a gente pode fazer em relação a patentes, né? É claro, pode sempre ir além disso, mas isso aí é o que está de pronto, branco. Sabe aquela história que em 5 minutinhos, às vezes, você consegue fazer isso? Né? Tudo bem que nem todo mundo tem acesso a ferramentas que fazem isso, mas assim, um dia de trabalho, usando citações, a gente consegue fazer muita coisa, né, em relação aos principais titulares que a gente tem, por exemplo, né, ou algumas das patentes que são muito importantes deles. Legal? Então, pessoal, eu não vou assistir o curso todo com vocês aqui. Ter referência aos vídeos básicos. No curso inteiro mesmo, que está na íntegra aqui, ó, aí fala, né? Aí parece um curso igual esse que a gente está fazendo. Cara, eu queria ir direto, Henry, para aquela coisa lá que você falou para fontes de informações ali em dados periódicos, por exemplo, né? Me mostra aquele negócio lá do portal CAPES, por exemplo, né? Aliás, acho que aqui tem até exemplo de como a gente trabalha, né, no portal CAPES. Só para não ficar jogado, tá? E como praticamente todo cidadão brasileiro que tem acesso a uma biblioteca pública, entendo que todos nós que estamos aqui temos esse acesso, né? Alguns até mesmo por meio da plataforma Café, né, VPN, né, a gente pode dar uma olhadinha. Eu vou mostrar um dos vídeos só para mostrar para vocês uma coisa que eu acho que é muito legal e que pouca gente conhece até mesmo em relação à literatura não patentária, tá, pessoal? Como a gente está aqui das 38, acho que vale a pena. Assim. Deixa eu colocar esse vídeo que não está no nosso curso, tá? Esse vídeo aqui está no curso lá de busca de informações. Mas acho que vale a pena a gente mostrar isso aqui, ó. Digitando aqui scopus.com, se você tiver plugado, é importante, hein? Você tem que estar na faixa de IP, né, da Unesp ou da Univesp, para fazer esse acesso. Aí vocês vão cair nessa página aqui, né? Eu até vou continuar aqui como guest.
E aqui essa aqui é a ferramenta, que é uma ferramenta comercial, mas que a gente tem acesso de dentro de muitas universidades aqui no estado de São Paulo e pelo Brasil afora. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma busca, tá? Eu venho aqui, insert, eu vou fazer uma busca um pouco diferente, fazer uma busca assim, tipo dengue, tá? Uma busca que eu já fiz algumas vezes, só para mostrar para vocês. Digito aqui, ó, dengue. E aí uma coisa legal aqui do Scopus, tem lá 30 mil documentos, fala, nossa senhora, tem que refinar isso tudo. Né? E uma coisa que é bacana, né, que eu até diria dentro da conversa que a gente vai ter no nosso curso, sempre ter uma ideia de panorama. Então, antes de sair refinando, dá pra gente dar uma olhadinha e fazer algumas análises aqui dentro. E para fazer análise no Scopus, você clica aqui em Analyze Search Results. Olha que bacana, hein? Olha, tem muita gente que tá na universidade ali que não sabe dessa ferramenta. Tá lá um tempão. Então, clicou ali, Analyze Search Results, vocês podem ter uma ideia, né, de evolução temporal desses 30 mil documentos, principais periódicos em que tem publicação, autores que têm maior número de publicações indexadas, no caso, por essa base de dados, afiliação, organizações que eles são ligados e assim por diante. Tá? E aí, só mostrar uma coisa, por exemplo, se eu vier aqui em Affiliation, der uma ampliada aqui, eu posso dar uma olhada, né, em quem são algumas das principais instituições que têm publicações indexadas pelo Scopus e que tem a palavra dengue. E ó, olha só, segundo lugar aqui, ó, Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. E olha que bacana, se eu vier aqui nesse gráfico e clicar em cima de Fundação Oswaldo Cruz, ele faz um refinamento daquela minha busca e mostra os 882 artigos da Fiocruz, que ela aparece ali como organização, né, patrocinadora ou realizadora do estudo, e aparece ali pra gente, olha só, 882. E, antes de olhar os 882 da Fiocruz, eu posso voltar ali dentro uma vez mais e também fazer uma nova análise e descobrir, por exemplo, a evolução temporal dos artigos que a Fiocruz tem nos últimos anos. E, em relação à afiliação, uma coisa bacana que a gente pode ver, por exemplo, com quem a Fiocruz mais publicou em parceria sobre dengue. Então, isso tudo indexado por essa base de dados. Uma coisa importante, pessoal, Scopus é uma base de dados super abrangente, mas não cobre tudo, evidentemente. Então, mas do que está indexado ali pelo Scopus, dá para a gente ter alguns insights. Dá para eu ter uma ideia de, por exemplo, quem são os autores ali desses artigos em que a Fiocruz aparece como organização, né, que tiveram maior número de artigos indexados ali dentro da base de dados do Scopus e assim por diante, por vários outros itens, inclusive, né, em época de corte de recursos financeiros, por exemplo, quem são funding sponsors, né? Quem é que patrocinou aí sim, né, bancou esses estudos, a gente vê que tem, por exemplo, o CNPq, que a gente tem a Fundação Carlos Chagas, uma série de outras ali dentro, né? E em época de corte de recursos federais, principalmente, a gente pode ver até, inclusive, dos artigos da Fiocruz indexados pelo Scopus, quais, por exemplo, tiveram participação de patrocínio do Bill e Melinda Gates Foundation. E aí, a gente pode analisar esses documentos, mesmo sem ter olhado eles, né, o conteúdo deles, a gente também pode fazer uma análise bacana também de saber, por exemplo, quem são os autores desses artigos também, né? Mais uma vez, né, evolução temporal, tal, coisa do gênero, e eu posso ver, por exemplo, quem são os autores. E nesse mundo de conhecer quem são os autores, a gente pode refinar também pelos autores aqui, olha que bacana, né? E dentro de um artigo, muitas vezes a gente consegue até mesmo, né, acesso ao e-mail do pesquisador ou da equipe que trabalhou no projeto. Mais uma vez, assim como no caso da aula 1, o objetivo aqui não é esgotar o assunto de busca em literatura não patentária, né, e também literatura técnica, seja lá o que for. Mas é para criar uma curiosidade de vocês, de dar uma ousada nessas bases de dados internacionais e uma série de outras que nós vamos indicar aqui, para procurar, por exemplo, quem são instituições ou pesquisadores que têm bastante pesquisa na área que vocês têm interesse. Nós vamos ver um pouco mais sobre como fazer esse tipo de pesquisa na nossa próxima aula. Veremos também, nas próximas aulas, questões sobre buscas mais aprofundadas e outros itens. Mas por hoje é só. Lição de casa para vocês, entra no Scopus, tenta conseguir acesso ali via VPN, direitinho, né, para que vocês consigam acesso e dê uma buscada aí pra gente, né, em um assunto do seu interesse. Curtiu alguma coisa? Tem alguma sugestão para compartilhar com os colegas? Não deixa de escrever aí nos nossos canais do nosso curso, compartilha também outras fontes de informações, né, e os outros colegas sempre vão poder aprender com a gente, tá ok? Bom, então, a gente acabou de ver agora, né, pessoal, aquele material ali do próprio Scopus, né, vocês devem estar lembrados ali, e eu não sei quantos de vocês já chegou a usar Scopus, Web of Science, etc., mas tem muitos colegas, viu, professor Branco, que vê aquele vídeo e fala, não, mas esse negócio que você mostrou nos Scopus, onde que tem esse negócio, né, aquela barrinha do gráfico, né, tem muita gente que até hoje não conhece, então é bem legal, né, conhecer aquele tipo de coisa, né. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo. E agora, a partir de agora, eu vou compartilhar a tela e eu estou de volta aqui para a nossa... Agora já para o nosso Moodle aqui, tá? Então tem o material, esse material todo, né, que a gente tem do curso de busca, ele está aqui, tá bom? Esse aqui tem até aquele comentário, né, sobre aquele vídeo da Gislaine Zulli. Vale muito a pena assistir, tá, pessoal? Para conhecer uma examinadora, né, do NPI falando do trabalho deles, como que funciona, o que ajuda, né, na análise e tal, e mostrando que o examinador de patentes não é nenhum bicho-papão, né, vamos dizer assim. Legal. Então, com isso, pessoal, a gente termina aqui, né, o nosso bloco Stakeholders e Fatores Externos.
que é um bloco relativamente pequeno, né? Se a gente for ver, que tem todo esse lado de anterioridades, que é um curso à parte, tá? Alguma dúvida, algum comentário que vocês teriam para fazer, né, em relação ao que a gente viu até agora? Alguém gostaria de fazer alguma inserção aqui, tirar alguma dúvida? Tá tranquilo? Legal, né? Na nossa pegada aqui de seguir na maratonada é mais ou menos, né? A gente vai ver. Depois, quando a gente for fazer os exercícios, que eu acho que todo mundo vai falar assim, nossa, né? Agora que eu estou precisando de encontrar com os colegas. Nós vamos falar agora de equipe aqui. Então agora a gente vem, pessoal, para o bloco da equipe, tá? Então a gente acabou de ver ali stakeholders, fatores externos, né, anterioridades. Então a gente vai entrar no bloco da equipe aqui agora, né? Então tem um panorama geral, depois a gente vai entrar item a item ali. Vamos lá, então. Vamos lá, então, pessoal. Seguindo aqui no nosso Project Model Canvas, o nosso próximo bloco é o bloco da equipe, a equipe interna. E no nosso bloco da equipe, nós temos uma série de atores aqui. Primeiro eu vou fazer uma primeira passagem geral sobre todos. Espera aí, pessoal, para conseguir acelerar aqui, eu tenho que ir para o YouTube mesmo. Eles, para depois voltar para cada um desses post-its e a gente falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas figuras. Então vamos lá, né? Então aqui a gente tem a figura do inventor. Inventor é quem inventou, a gente vai ver até como a gente define quem é um inventor daqui a pouco. Especialista em propriedade intelectual, inovação, normalmente é um colega nosso que trabalha, né, na área de pesquisa junto com a gente. Normalmente, né, especialista em propriedade intelectual, que pode ser da nossa empresa, pode ser um colega meu do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, se eu atuo numa ICT, por exemplo, ou pode ser até um colega meu, né, um consultor externo, que eventualmente pode ser um especialista também, que vai me ajudar nesse processo. Grande realidade, tá, pessoal, é que se o inventor pudesse especializar em propriedade intelectual e inovação, como a gente, acho que até é meio óbvio, né, melhor, porque não precisa depender tanto do próximo colega. Legal. Aqui ainda, né, nessa primeira parte de abordagem geral, a gente tem essa figura aqui, né, do board técnico estratégico. Quem que é ele? Normalmente é o gerente, o diretor de uma área, junto com o pessoal da área de marketing, comercial, ou até mesmo, né, o proprietário da empresa. Normalmente as pessoas que estão envolvidas ali naquela decisão, né, de criar a estratégia da empresa e como proteger, na verdade, o patrimônio, né, aquelas criações que nós temos dentro da empresa. O titular é o dono. É uma coisa muito importante que o dono da patente não necessariamente é um inventor. Ok? Isso é uma coisa muito importante. O titular é o dono, inventor é quem inventou. O titular pode ser até uma empresa, né? A patente é a titularidade de uma empresa. Inventor sempre vai ser uma pessoa. Ok? E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né? Também de cuidados que a gente tem com titulares, principalmente quando a gente tem um projeto conjunto, por exemplo, com uma ICT pública, e a gente, até por questões, né, de previsão na lei, se a gente faz um projeto conjunto com uma ICT pública, no mínimo aquela ICT vai ter uma parte da titularidade daquela patente. Então é importante a gente saber sobre isso também. Aliás, outra coisa muito importante, né, pessoal, falando ainda sobre titulares, é que, lembra de alguns daqueles stakeholders externos que a gente viu ali, né, sócio, diz aquilo, esposa, tal, toma cuidado, que como patente, dependendo, vamos lá, se eu tenho uma patente na minha pessoa física, se eventualmente, né, acontece de eu bater as botas aqui, por exemplo, aquela minha patente, ela vai para a parte, né, do meu espólio, da minha herança ali, então vai ficar ali, né, com minha esposa, meus filhos, tal. Então isso tudo é uma coisa importante, né, a gente pensar, inclusive, né, se, por exemplo, eu deixo uma patente de titularidade da empresa, ou, por exemplo, se eu mantenho em titularidade com minha pessoa física também. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Legal. A figura do redator de patentes, assim como do especialista em propriedade intelectual e inovação, ele, na verdade, assim, pode ser até o próprio inventor também. Mas o que acontece? Vamos falar, né? Muitas vezes quando você está numa empresa, tal, às vezes o inventor sênior ali, ele não tem todo o tempo do mundo para ficar se dedicando à parte de redação. Aliás, uma boa parte do trabalho do redator é, inclusive, fazer um benchmark, né, com outras patentes já redigidas, até mesmo por colegas de outras empresas, para conhecer melhor, né, o jargão, o nível de profundidade, para poder, inclusive, ajudar nessa questão, né, de definição de quantidade de exemplos, como que eles são colocados e assim por diante. Então,
O redator, evidentemente, né, ele também tem essa figura do especialista, e eu coloquei ele separado aqui na nossa conversa, porque muitas vezes, né, quando você está numa empresa, muitas vezes que você tem, né, você até faz o rascunho dentro de casa, e na hora de, entre aspas, né, passar limpo, você acaba contratando uma empresa especializada, por exemplo, para falar, olha, esse aqui tem o nosso pedido, tal, então eu gostaria que vocês ajudassem a gente a fazer uma revisão geral, né, dar uma garibada geral no nosso pedido de patentes aqui, antes dele ir para uma revisão final e, eventualmente, para um depósito também. Aliás, essas figuras todas que eu estou colocando aqui, tá, pessoal, são possibilidades que a gente tem, né? Pode ter mais atores, menos atores. Aqui eu estou colocando, assim, um pouco, né, do elenco possível aqui, principalmente quando a gente trabalha numa empresa maior, mais estruturada, é comum você ter essas divisões. E, evidentemente, se você trabalha como inventor independente, você praticamente vai trabalhar sozinho. Tem só um quadrinho aqui, esse último que está aparecendo em azul, que eu coloquei como revisor externo, que é uma figura que normalmente a gente recomenda que não seja o próprio inventor. Por quê? Porque é justamente aquela pessoa que vai tentar desafiar aquela invenção, que vai fazer o papel de quem vai ficar cutucando ali, né, e procurando brechas, procurando erros, né, ou até mesmo problemas que possam ter naquela invenção. E normalmente, né, o inventor ele já estudou muito sobre aquilo, tal, e é difícil para você mesmo encontrar os erros no seu próprio pedido de patentes, ou você mesmo encontrar falhas ou brechas numa estratégia de busca que você tem. Então essa aí é a figura do revisor externo, não necessariamente tem que ser alguém de fora da sua empresa, ou de fora, né, do seu departamento, pode ser até alguém próximo, mas normalmente não é o próprio inventor, né? Por isso que eu só coloquei essa figura do revisor externo aqui, a título de, assim, diferenciação daquilo que seria o próprio inventor ou a equipe do projeto em si. Com isso, a gente tem aqui uma visão geral, né, sobre a equipe, e nos próximos blocos que a gente vai ter, eu vou procurar pontuar um pouquinho mais sobre cada um desses atores. É isso daí, pessoal. Então, não deixando a bola cair, né, a gente já tem aqui agora de volta o nosso PDF aqui. A gente vai falar agora então sobre cada um dos vários atores que a gente tem, tá? E esse aqui é um bloco que acho que é bem legal, porque a gente vai falar inclusive sobre contratos também, tá bom, pessoal? Então vamos lá, deixa eu já abrir aqui já direto no YouTube aqui. E agora, numa velocidade. Indo aqui para o nosso primeiro post-it do nosso bloco sobre equipe, nós vamos ter aqui a figura do inventor. Quem é o inventor? Sob o ponto de vista de patentes, inventor é quem contribuiu intelectualmente com pelo menos uma reivindicação válida. E talvez uma forma interessante para a gente falar, né, definir quem é o inventor de uma determinada patente, é a seguinte. Lembra que agora há pouco a gente fez aquele quadro de problemas técnicos, soluções técnicas, problema técnico, soluções técnicas? Então, o inventor, ele é uma pessoa que participou desse problema de criação de uma solução técnica a partir de um problema técnico. Normalmente é uma pessoa que já identificou aquele problema técnico e trabalhou em uma alternativa. Ou então alguém que, exposto a um determinado problema técnico, propôs uma solução técnica nova e inventiva, ok? Claro, pessoal, nem sempre é muito fácil a gente definir essas coisas todas. Tem, às vezes, né, cá entre nós, a gente sabe, tem questões até de relacionamento, etc., que pode ser até que uma pessoa que não contribuiu tão intelectualmente assim acabe figurando como inventor de uma patente. Isso pode ser um problema? Isso pode ser um problema, mas talvez o maior problema que tenha num processo, né, de definição de inventores é quando a gente não indica ou não reconhece alguém que realmente tenha sido atuado como inventor no quadro nosso de inventores. Por que que isso é particularmente crítico? Aí eu vou sair até da nossa prática aqui do Brasil e vou para a prática norte-americana. O que acontece? Nos Estados Unidos, a patente, originalmente, ela é dos inventores. E mesmo quando você trabalha sobre contrato, etc., tem aquela história quando você deposita ali a patente, você tem que fazer, né? Quando você tem inventores, eles fazem o reassignment. Eles fazem a transferência da propriedade daquela invenção para o titular, de fato. Muitas vezes pode ser até outra pessoa, ou então que pode ser uma empresa. Ok? Legal. Então essa é uma coisa muito importante, né? Os inventores precisam assinar esse assignment. E, eventualmente, se você tiver alguém que não participou daquela invenção e não assinou ali o seu assignment, no futuro ele pode até vir, né, a reivindicar o fato de ter sido inventor, e o fato dele ter sido inventor, né, no caso dos Estados Unidos, indica que ele também é um dos titulares, né? Isso pode ter consequências bastante graves do ponto de vista, né, até mesmo do direito de, por exemplo, né, de licenciar um terceiro, coisa do gênero. Eu não vou entrar em muitos detalhes, pessoal, mas até vou dar uma recomendação para vocês. A gente tem um artigo aqui
que vai ser colocado nos nossos materiais. Aliás, tem alguns materiais adicionais sempre, né, nos nossos blocos, que vocês vão poder ler um pouco mais sobre essa questão dos inventores. Outra coisa muito importante, que tem a ver com a prática norte-americana também, pessoal, além dessa história do reassignment logo no depósito do pedido. Quando a gente deposita uma patente nos Estados Unidos, a gente tem que, né, junto com o depósito da patente, a gente também envia um documento chamado IDS, né, Information Disclosure Statement. E ali você fala, né, que à luz, né, dos conhecimentos dos inventores, dos titulares e tal, aqueles são documentos que vocês consideram, ou que nós consideramos importantes, relevantes para a análise daquele pedido de patente. Normalmente, o que conta muito, né, publicações dos próprios inventores, porque aí tem uma materialidade, não tem como falar, né, que ele não sabia, ele era o próprio inventor. E se for, eventualmente, verificado, né, no processo de tramitação, que a omissão de um inventor pode ter acontecido deliberadamente para tentar, vamos dizer assim, confundir, né, ou esconder alguma coisa do examinador lá, do SPTO, durante o processo de pedido de patente, a sua patente, mesmo que concedida, ela pode ser depois tornada inválida para ser usada contra terceiros, né, unenforceable. Né? E aí uma patente unenforceable é a mesma coisa que uma patente que você não pode usar contra ninguém, né, para impedir terceiros. Então esse é um grande problema, que é muito comum, inclusive, em processo de nulidade lá nos Estados Unidos, se procurar esse tipo de problema, até mesmo, né, na designação de mentores. Tem outros casos que eu até citei ali, né, por exemplo, né, fazer a referência a um teste que não foi realizado, escrever em linguagem passada, isso também pode ser, né, a gente já falou um pouco disso, não vou ficar repetindo. Mas, voltando aqui, né, você falhar na indicação dos inventores, isso pode levar a uma segunda falha adicional, que é não indicar adequadamente as anterioridades. Isso pode acabar levando a unenforceability da sua patente por lá. Vocês viram? Olha só que crítico, né? Não é só uma questão de ego ou não ego, de participar ou não participar, até mesmo da sua patente ser considerada útil contra terceiros ou não, por exemplo, num mercado tão importante como o dos Estados Unidos. Ok? Pessoal, mais informações sobre inventores, tem artigos aqui que a gente vai ter, mais materiais, não deixa de dar uma olhada, tá? É bem interessante a gente ver isso. Ah, e outra coisa muito importante, pessoal, já estava quase terminando esse post-it e eu tinha acabado quase me esquecer aqui, olha só. Vocês vão perceber que durante o processo de redação de uma patente, principalmente quando os inventores, quando os contratantes são um pouco preguiçosos, tenho vários colegas que estão assistindo esse curso que são redatores de patentes, né? Inclusive trabalham em escritórios e tal. Quantos de nós, quem nunca se viu numa situação que fala, cara, o inventor trouxe aqui, né, uma invenção, logo de cara a gente viu que aquilo não era patenteável, não tinha novidade, não tinha utilidade inventiva, mas aí a gente conversando com ele, a gente foi vendo, né, poxa, mas tem problemas técnicos adicionais aqui, não, e se a gente fizesse tal coisa e assim por diante. E aí vocês vão perceber que não raramente o próprio redator, né, quem redigiu a patente, vai falar, poxa, uma boa parte daquela invenção, das reivindicações que tem ali, saíram, na verdade, do meu cérebro. E aí tem, né, uma série de práticas que são comuns no meio de escritórios ou de especialistas. Você fala, poxa, né, você evita de indicar para o inventor ou para o contratante o que era a solução, meio que você vai direcionando ele em direção àquilo ali, né, para que, brilhante ideia, nossa, olha só como você é um cara que realmente, né, pega as coisas assim no ar. Então tem uma coisa meio comum quando você isso, né, muita gente vai falar, poxa, né, mas não seria justo ou não? Aliás, um dos artigos que a gente tem aqui, né, até os autores lá dos Estados Unidos falam, né, poxa, seria justo guardar um espacinho para que quem redigiu a patente, por exemplo, seja considerado como co-inventor também. Controverso? Sim, não, mas aí tem uma coisa, né, ele até fala, olha, se você colocar ele como inventor ali, você não vai errar nunca. Fala, pois é, talvez resolva o problema da inventoria, particularmente lá nos Estados Unidos. Só que acaba criando um outro problema também, pessoal. Qual é o outro problema que pode acontecer? Olha só, às vezes você pode ter sido um profissional que trabalha com redação de patentes e que assinou até um termo, né, de sigilo para trabalhar para um determinado cliente seu. E olha só, né, imagina que vem um outro cliente seu, diferente daquele primeiro, te pede para redigir uma patente, não era originalmente da mesma área, tal, você não via um conflito, etc., mas aí o projeto, sabe, que a história foi dando curva para lá, curva para cá, problema de problema, subproblema, lembra aquelas coisas todas? E durante esse processo pode acontecer de, olha só, você acabou se tornando ali inventor, e se você seguir a sugestão, por exemplo, né, que tem num dos artigos que a gente tem aqui no nosso curso, você vai falar, então, coloca o fulano de tal ali como um dos inventores. Agora vamos nos colocar no lugar da primeira empresa que te contratou ali e com quem você assinou um termo de sigilo. Olha só, você assinou um termo de sigilo com ele, agora você está sendo co-inventor de uma patente que está numa área meio, ali intermediária. Aí vocês perceberam? Olha só, pode dar um conflito importante ali. E aí você fala, agora como que eu faço, né? Olha só, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é isso? Você fala, pois é, né? Se não reconhecer como inventor, talvez não seja correto, se reconhecer, pode ser que crie mais problemas. Então, aí eu vou tirar agora o chapéu, né, do redator de patentes, que aliás a gente vai falar dele daqui a pouco ali, já estou falando, né? Especialista em TI e tal, ou então do redator. E olha só, como que a gente, quando a gente é inventor, quando a gente é o contratante, quando a gente evita esse tipo de coisa? Se a gente faz uma boa lição de casa, e a gente, antes de contratar alguém, a gente já olha, problema técnico principal, problema técnico até que está acima do principal, ali, depois, subproblemas técnicos, se a gente já constrói as variações e assim por diante, antecipadamente, vai diminuir muito a probabilidade de que alguém que entre no circuito depois, meio que de supetão, assim, de olhar aquilo logo de cara, de vir com novas ideias que eventualmente possam ser subinvenções, né, ou reivindicações dependentes, né, subproblemas técnicos, lembra que a gente falou? Então, quanto mais a gente consegue caprichar enquanto a gente é inventor, em explorar essas possibilidades, subproblemas técnicos, assim por diante, a gente minimiza a possibilidade que alguém
que não é, né, do nossa equipe de inventores, por exemplo, acabar entrando e participando, e acabar participando do processo de invenção, ainda que inadvertidamente. Bom, independentemente da situação, coisa do gênero, bom, uma solução, né, comentando aqui, a gente ir mais profundamente, fazer a lição de casa, não ser preguiçoso quando a gente é inventor, por exemplo, e uma outra coisa, né, que independentemente da situação, sempre que você for contratar alguém para ser, né, um revisor de sua patente, alguém que vai fazer uma busca complementar, etc., né, não deixe de colocar ali que se eventualmente aquele profissional ele se tornar inventor, coisa do gênero, você pode até colocar, no caso dele, identificar algum item a mais que possa compor a invenção, etc., ele se compromete a não abrir aquilo para a nossa empresa. Um pedido até que falou, no meu contrato eu estava pedindo para ele não contribuir intelectualmente com o meu pedido. Legal. E outra coisa que se eventualmente, apesar disso, acontecer dele contribuir intelectualmente com o seu pedido, que ele já cede todos os direitos. Ele pode eventualmente até ser considerado como inventor, porque isso é um direito inalienável, né, do inventor. Quem criou é um direito dele ser conhecido como inventor. Mas os direitos patrimoniais, né, os direitos de licenciamento, uma série de outras coisas, ele transfere, né, a titularidade daquilo para a empresa laudicar. Então, duas cláusulas são interessantes quando a gente vai trabalhar, principalmente quando alguém que trabalha muito próximo ao processo, né, de invenção e de proteção, né, a questão de evitar que ele contamine o seu processo. Tem várias formas, né, que citou aqui. E a outra é que, se acontecer de se tornar inventor, que ele vai assinar todos os documentos que transferem a titularidade para quem está contratando. Ok? Beleza, pessoal. Temos mais informações sobre inventores nos materiais abaixo e, com certeza, vamos ter mais discussões a respeito disso também. Tá joia? Pessoal, vocês viram que essa questão de inventores aí é uma questão bem controversa, assim, né? Eu acho que quem trabalha com patentes, trabalha com inventores, etc., né? Deve ter se visto uma situação, mais de uma vez, numa situação bem, a gente chama, né, branco, meio saia justa, assim, no tipo, né? Fala assim, mano, o cara tá falando que ele é inventor aqui agora. É inventor ou não é, né? Então, aí tem umas questões, né, que são, de fato, né, assim, de grande importância. Eu vou até compartilhar aqui minha tela de novo com vocês agora aqui. Essa história, né, de definir quem são os inventores, né, quem contribuiu com a solução técnica de um problema técnico, né, de forma nova e inventiva. Aliás, o exercício que tem nesse bloco sabe aquela tabela problema que você fez lá no bloco anterior? Então, coloca uma coluna a mais e fala quem é inventor aqui. Viu, professor Branco, você principalmente que é do NIT, né, tá bem próximo do pessoal, né, do Prof. NIT, coisa do gênero, é super importante a gente tomar esses cuidados, porque hoje é todo mundo amigo. No dia de amanhã, o negócio pode não ser exatamente assim, tá? E aí os cuidados adicionais na contratação de terceiros eu vou bater um pouco mais nos próximos vídeos também, tá bom, pessoal? Aqui tem alguns materiais, né, sobre como que a gente define, né, esse inventorship aqui, quem é inventor, tem alguns artigos e tem até materiais que são até da própria, como se diz, do IPR Help Desk, né, que é do escritório europeu, um documento bem legal. E aqui tem um livro, né, é um capítulo de um livro que vocês podem acessar aqui, que aí vocês conseguem entender o que é a complexidade dessa história de definir quem é o inventor lá nos Estados Unidos e o impacto que isso pode ter numa patente, tá? Legal. Pessoal, para quem é inventor, tal, coisa do gênero, né, a moral da história aqui toma cuidado antes de trazer mais gente para inventar junto, se for contratar algum ferramenteiro, alguém que vai desenvolver alguma parte, deixa bem claro que o dono vai ser você mesmo, certo? Porque no dia de amanhã vai ter gente querendo sair da empresa, né, às vezes, e fazer a patente como se fosse dele, coisa do gênero, tá? Então, não só termos de sigilo, mas também esses termos de cessão da invenção, tá? Isso é muito importante que a gente trabalhe, tá? Legal, aqui eu vou dar uma sequência aqui. Então, especialistas, board técnico e redatores, vamos aqui para o nosso próximo vídeo. Vamos lá. Próximo bloco, já meio que emendado no bloco anterior, a figura do especialista em propriedade intelectual e inovação. Normalmente, né, ele pode ser só o especialista, pode ser o redator. Eu até comentei agora há pouco, essa história do especialista e redator, normalmente o redator, muitas vezes, é um colega nosso no escritório de propriedade intelectual, alguém que a gente vai contratar até para ele fazer a revisão final, formatação final, colocar de acordo, né, com os padrões direitinho. São pessoas que são muito experientes nisso, né, já tem um olho clínico, né, ali, de identificar onde possam ter problemas, né, então, muitas vezes a gente contrata alguém de fora para fazer isso, até mesmo, às vezes, o papel do revisor externo é quem ajuda a gente também a fazer essa colocação na parte final. Como eu comentei, esses personagens todos não são estanques, né, mas vamos lá. Especialista em propriedade intelectual e inovação,
provavelmente a maior recomendação que eu daria é o seguinte. Tem muita gente que acha, já inventei, agora eu vou colocar na mão do especialista. Ok? Eu já inventei, agora o NIT vai lá e proteja. Eu não sei fazer patente, eu sei fazer artigo. Patente não, patente é com o NIT. Muito comum acontecer isso. Universidades, ICTs, etc. Pessoal, vamos voltar agora que eu acabei de falar do inventor, né? Inventor é quem contribuiu intelectualmente com a construção, né, de pelo menos uma reivindicação válida ali, né? Identificou e trabalhou na solução do problema técnico ou trabalhou na solução do problema técnico ali. Nova e não óbvia. Legal. Olha só, se você coloca na mão, inventei, e coloca na mão de um especialista ou de alguém de fora da sua equipe, por exemplo, você está levando para ele, na verdade, está abrindo toda a possibilidade e todos os riscos, né, dele se tornarem inventores também. Então, uma coisa muito importante, né, que você tem que ter faça a sua lição de casa primeiro. E outra coisa muito importante, pessoal, por que tem que ser alguém de fora da sua equipe? É mais fácil para o próprio inventor, para o professor, para o pesquisador, para o engenheiro, para o farmacêutico, aprender sobre propriedade intelectual e sobre isso que a gente está falando aqui no curso, do que um especialista em propriedade intelectual entender sobre nanotubo de carbono, por exemplo, ou entender sobre nanopartículas de prata, ou seja lá o que for, né, antirretrovirais, biosequência disso ou daquilo, metalurgia. Eu estou citando essas coisas assim, né, petróleo e gás, aviação, fadiga de materiais, computação. Por que eu estou falando disso tudo, pessoal? Porque a invenção, né, o processo de invenção pode acontecer em qualquer uma dessas áreas. E é mais fácil para nós, que somos técnicos em qualquer uma dessas áreas, aprendermos sobre propriedade intelectual e o próprio processo de redação, assim como nós estamos fazendo aqui, né? Então essa é uma felicidade que eu tenho, que vocês estão aqui, porque estão aprendendo, né? Estão querendo, pelo menos, conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. É mais lógico do que querer que o especialista da área entenda o nosso jargão, conheça o estado da técnica e assim por diante. Tá? Então, questão do especialista em inovação, sim, existe. Normalmente, né? Quem está lá no NIT, normalmente tem um mestrado, né? Muitas vezes tem até doutorado, é um especialista, né? Que fez ali, né? Curso de especialização em propriedade intelectual e assim por diante. Está trabalhando ali na sua universidade, por exemplo. Muitas vezes são bolsistas, pessoal, eles não são nem, no caso de NITs, não são nem contratados. Então, quanto, né, de experiência que um bolsista pode conseguir durante o seu período ali como bolsista? Normalmente, se enquanto bolsista, ele não vai ser um profissional sênior. E são poucos os núcleos de inovação e transferência de tecnologia, vamos falar de CTs, que têm profissionais mais sêniores nessa área. Mesmo porque um profissional mais sênior nessa área, quando ele conhece mesmo, né, de propriedade intelectual, essas coisas todas, muitas vezes o que acontece com ele? Ele vai para o mercado. Né, porque muitas vezes o nível de ganho que ele pode ter dentro da própria ICT é abaixo daquilo que o mercado pode dar para ele. E ele acaba indo embora. Então, uma coisa muito importante, aliás, uma dica geral, né, para os próprios inventores, ou se você é um professor, né, um diretor do NIT, né, de uma instituição, de uma ICT, por exemplo, cada vez mais, né, internalizar isso no corpo de docentes da própria ICT ou do próprio corpo de pesquisadores mais sêniores. Por quê? Porque talvez esses bolsistas ou esses profissionais que muitas vezes são contratados para fazer esse papel, eles acabam indo embora. E ao passo que a gente, né, um pesquisador que seja mais sênior, etc., pode acabar ficando na instituição e ajudando a capacitar, inclusive, próximas gerações. Ok? Pessoal, eu estava falando aqui da figura do redator, eu vou pular direto para o post-it do redator, que tem a ver com isso que a gente já falou. Essa figura do redator, é que eu até já comentei agora há pouco, mas eu vou repetir uma vez mais, porque agora a gente está falando do post-it do redator ali, né? Normalmente, quem é o redator? O redator, normalmente, é especialista em propriedade intelectual e inovação, ele tem conhecimento, tem todos aqueles conhecimentos, e, normalmente, o que ele pode fazer, mesmo quando ele não é especialista numa área? Por exemplo, vou dar um exemplo. Pode ser que eu tenha um pesquisador que fez uma boa parte do trabalho, ele identificou os problemas técnicos e assim por diante. E aí ele gostaria, ele não tem todo o tempo do mundo também, porque ele não tem tanta experiência ainda na parte de redação. Então o que se espera de um redator? Talvez seja aquela pessoa que não conhece tanto da tecnologia, mas pode ajudar, já leu muitas patentes, etc., e pode ajudar ali, né, a equipe interna ou o próprio inventor a construir suas patentes. Quer ver um bom jeito que um especialista ou um redator pode ajudar? Quando o próprio redator especialista em propriedade intelectual, quando ele não é inventor, ele levanta algumas patentes bem redigidas, por exemplo, e fala para o inventor, olha, esses aqui são alguns exemplos que a gente pode ter aqui, né, para a gente usar como base para a nossa redação, para a construção da nossa patente aqui, por exemplo. Ou então, verifica, né, como que normalmente o grau de detalhamento que outras empresas, outros titulares, deram a determinados componentes de invenções. Então, isso tudo a gente pode, não necessariamente precisa ser um inventor fazer isso. Vou dar um outro exemplo, né, se você muitas vezes, né, é um professor ali, pesquisador da sua área, você orienta um monte de alunos, não tem condições de ver tudo isso, né, então, de repente, você pode ter algum, né, pós-doc que está no seu grupo, por exemplo, que é mais especialista numa determinada área, né? Então, assim, a gente trabalha como um grupo no processo de criação e muitas vezes, né, aquele colega nosso que é mais especializado, que já redigiu 3, 4 patentes, ou já acompanhou a redação de 3, 4 patentes na área de biosequências, ele tem uma experiência especial que pode ser utilizada também. Então, isso é uma coisa que vale a pena a gente ter em mente, tá bom? Legal. Vamos lá. Aqui a gente tem, na parte do meio, 2 retângulozinhos ali de cor laranja. Board técnico estratégico, normalmente, né, é o pessoal da diretoria, da gerência, muitas vezes pode ser até um grupo colegiado, tem algumas ICTs que tem um grupo colegiado que faz análise daquilo que, não só aquilo que é patenteável, não patenteável, mas até mesmo do interesse em ter patentes naquele tipo de projeto. Né? Então é uma coisa que pode ser um processo dirigido, algo como, peraí, a gente tem aquele projeto lá, que a gente já está rodando aqui há 1 ano e meio, como se não tem nenhum pedido de patente ainda, ou nenhuma comunicação de invenção que veio daquele projeto? Então isso é uma coisa comum, né? Você verifica que tem um projeto e de repente poderia já ter uma patente.
Outra coisa que seria até o mais esperado. A gente vai construir um projeto que tem 3 anos. A gente já espera que ao longo do projeto a gente tenha alguns marcos que a gente espera que nesse ponto já deve ter alguma coisa que vai levar a uma patente que vale a pena ser depositada. Então, o que é esse ponto, por exemplo? Então, eu tenho o desenvolvimento, por exemplo, de um novo fármaco. Então, tem desde a parte de identificação de alguns grupos, né, de substituintes que podem ser interessantes. Mais para frente, a gente provavelmente vai ter a molécula mais exata. Estudos de estabilidade e cristalografia vem depois. Processo de síntese, impurezas, métodos de análise baseados naquelas impurezas, uso de uma impureza X para análise, né, de qualidade do composto X. Olha só, é uma impureza que resolve um problema técnico. Ninguém sabia que aquela impureza especificamente servia para fazer essa análise, por exemplo. Então, olha só, eu posso usar isso como solução de problema técnico mais para frente também. Formulação, estabilização, assim por diante. Eu estou dando um exemplo da área farmacêutica veterinária, de agroquímica, isso é muito comum isso, porque, né, são áreas que são muito específicas, né? Inclusive tem curso de geração de patentes, curso de busca, especificamente na área de química, biotech, farmacêutica, né? Porque é uma área que patentes valem muito e que tem uma série de peculiaridades, não é verdade? Então, uma coisa interessante, né? Que embora sejam invenções muito complexas em si, o processo de proteção acaba seguindo mais ou menos, né? Uma vez que você definiu quais são desses marcos, você vai ver que grande parte, né? Que tem de produto farmacêutico, tem molécula, tem síntese, tem disso, tem aquilo, etc. Então, você já tem uma previsão antecipada, como board técnico estratégico, que vamos ter alguns marcos ali. Às vezes até mesmo, antes de começar um estudo clínico, por exemplo, a gente teria que ter já uma proteção daquela patentária lá, da molécula, disso, aquilo, assim por diante. Ok? Beleza. Vamos lá. Vou partir agora então para o próximo bloco, que é o bloco dos titulares. Bom, pessoal, só deixa eu parar um minutinho de compartilhar a tela para a gente olhar dentro de todo mundo. Estou olhando para o meu professor, né, José Roberto Branco, né, Branco? Sabe uma coisa que chama muita atenção quando a gente é de NIT, disso, essas coisas? Você chega e fala, né? Rapaz, tá certo, né? Quando vai começar qualquer projeto de pesquisa, lá no começo do projeto de pesquisa, né, Branco? Já vai falar, cara, aqui já deve estar patente, aqui já tem, é esperado que tenha. Então não é que o professor vai aparecer um dia lá com alguma coisa que se pensou direito na estratégia, né? A gente já tem uma ideia de quando vai ter. Então, quase que assim, ó, quando o projeto chegar nessa etapa, cara, ou a gente realmente vai ter uma patente, ou então descobriu que o problema técnico era outro, e talvez até tenha patente sobre outra coisa. Mas não é uma surpresa, nossa, né? Chegamos numa coisa legal. Às vezes, né, acontece, que acontece coisas surpreendentes no meio do projeto. Mas grande parte dos projetos, eles já, inclusive, são feitos para dar sustentação à patente. É quase que isso. O nosso objetivo não é só chegar ao mercado, eu quero chegar a uma posição defensável, proprietária minha, né? Então é bem essa história. O Branco tá falando essa semana aqui na universidade, né? Tá bem por aí, né? Você viu, né? Legal. Pessoal, agora vamos falar então. Lembrando, tá? Para quem estiver seguindo aqui no PDF, é a melhor do mundo que você passou aqui, ó, você já vai direto para o ponto que você fala, olha, cara, Henry, eu quero ver aquela parte que você fala lá do board técnico estratégico. Clicou aqui, Branco, já vai direto para o pedaço do vídeo. Né? Fala a verdade, hein? Não é todo curso que a gente faz que é assim, não. Brincadeiras à parte, pessoal. Vamos seguir aqui agora para os titulares e depois a gente vai falar alguma coisa sobre contratos também, tá? E hoje eu vou tentar fazer uma coisa que a gente não é fazer que nem fez do outro dia, que é chegar até meio-dia para aí depois a gente fazer a nossa conversa. Terminar um pouquinho mais cedo para a gente poder conversar dentro do nosso horário, tá, pessoal? Vamos lá. Titulares. Vamos lá, pessoal. Estamos agora aqui no bloco dos titulares. Então vamos lá. Quem é o titular de uma patente? O titular de uma patente é o dono. É aquele que tem o direito de impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem à venda, importarem, né, com esse propósito, produto objeto de patente, processo obtido diretamente do processo patenteável. O titular da patente também é quem tem o direito de interceder ali no processo de patenteamento. Então ele é quem contrata as pessoas que vão ser os seus procuradores, né? Ele é o dono da patente, ele pode ser procuradores para representá-lo ali perante aos escritórios de patente, aos INPIs por aí afora. Né? Questões importantes sobre titulares, pessoal. Talvez um dos mais importantes, né, num país como o Brasil, que grande parte das patentes são depositadas ainda por ICPs, né, grande parte das ICPs públicas. Né? Uma coisa importante, toda vez que uma ICP pública participar do processo de intelectual, né, de criação de uma invenção patenteável, ela vai constar ali entre os titulares. São raros os casos que vocês vão ver que, mesmo no caso, né, de ser contratado todo o processo, que as procuradorias vão liberar que não vai constar como cotitular a própria ICT. Então, bom, uma coisa é, teoricamente, será que seria possível? Outra coisa é na prática. Então, na prática, você vai fazer um projeto conjunto com a ICP, a ICT vai ser cotitular. E aí tem algumas questões importantes, né? Primeiro, esse cuidado, né, da cotitularidade, muitas vezes acontece. Outra coisa que é muito comum acontecer cotitularidade meio indesejada é quando você contrata, por exemplo, uma
uma empresa, né, ou até um colaborador externo, para fazer uma determinada atividade, ele acaba entrando no processo ali, identificando um problema técnico, solução técnica, problema técnico, e aí o que acontece quando ele identifica um problema técnico, solução técnica, problema técnico, no mínimo, aqueles colaboradores deles que participaram do processo são inventores. Lembra que eu falei lá para trás, vai contratar qualquer um na empresa, coisa do gênero, toma cuidado para ter aquela história do termo de exceção e evitar contaminar o seu processo. Mas às vezes pode acontecer isso também. Então, uma coisa muito importante, né, que a gente tem, quando a gente vai contratar alguma empresa para fazer qualquer atividade, num projeto de pesquisa que nós temos, ainda que seja um teste simples, você vai deixar bem claro, né, primeiro, que você não quer que ele te fale nada sobre soluções técnicas de problemas técnicos. Número 1. E número 2, caso aconteça dele te fazer, né, essa contribuição, que ele vai te ceder a titularidade. Só que aí tem um problema, nem sempre ele pode ceder a titularidade também. Lembra ICT, que não é tão fácil assim? Então, esse é um problema, né, meio grave que a gente tem, e a gente tem que trabalhar com titulares. Vou dar uma outra questão muito importante sobre titulares, tá, pessoal? Que é o seguinte, tem muitos colegas nossos que são inventores independentes. Eles inventaram uma coisa já, solução técnica, problema técnico, subproblema, disso, aquilo, tá, bem alçados, com pessoas físicas até. Aí, o que o nosso colega vai fazer, né? Nosso colega é inventor, que também é titular nesse caso, né? Inventor, ele é titular, seria depois da patente. Ele vai e vai fazer, eu vou fazer um mestrado, porque para fazer o teste, para verificar se isso que eu inventei realmente vai funcionar muito bem, eu vou precisar, né, de um laboratório, disso aqui, vai não ter condições de ter esse laboratório, eu vou fazer lá o meu projeto de mestrado, eu vou levar minha invenção para fazer um projeto de mestrado. Muitos colegas nossos que estão assistindo esse curso, eu imagino que possa ter passado uma coisa parecida com essa. Ou então conhece alguém que já passou. Legal. E aí o que acontece? Como ele vai fazer um projeto conjunto com a ICT, com a universidade, coisa do gênero, a universidade vai se tornar automaticamente co-titular. Isso quando não se torna titular integralmente, hein, pessoal? Vamos cuidar danado, né? E provavelmente, se você for um aluno de pós-graduação e que não tinha nenhum pedido antes, provavelmente a universidade vai ser titular 100%. Você vai até ser reconhecido como inventor. Mas olha só, você tinha inventado tudo isso lá para trás, só que aí como o processo de patenteamento você fez dentro da universidade, já com seu orientador, diz com a participação do pessoal do NIT te ajudando, etc., olha só, aquela invenção passa a ser da universidade, deixa de ser sua. E uma coisa que é muito comum acontecer é que, olha só, a universidade tem o direito de impedir terceiros produzirem, usarem, colocarem a venda, assim por diante, certo? Legal. E aí muitas vezes pode acontecer do inventor, depois que ele termina ali o seu mestrado, ele querer montar lá uma empresa, diz aquilo para explorar a sua própria invenção, para tentar levar aquilo para o mercado. E aí ele tem que passar por um processo de licenciamento daquela tecnologia. Tem formas de minimizar isso, reduzir, etc. Falar, olha, tem, mas olha só quanta coisa, né? Olha só, ele já é inventor daquilo ali. Ele tinha criado tudo aquilo. Ele só foi testar, mas aí quando foi testar, participou, lógico, o pessoal do NIT, o orientador dele, os colegas de grupo, lógico que não tem como participar intelectualmente num processo como esse, processo de orientação e tal. E aí, né, a titularidade fica lá para a universidade, por exemplo, com um agravante, que talvez nem licencie para ele, porque quando for fazer o licenciamento, a universidade vai licenciar e pode licenciar para outros também. E aí entra um processo licitatório, o projeto é tão interessante, aí vem uma empresa aí, né, entra lá no processo licitatório e ganha aquilo ali. Olha só. E ganha, né, de repente, até um direito de licença exclusiva, podendo impedir até terceiros, inclusive lá o nosso amigo próprio inventor, a tocar o negócio pela empresa dele. O que acontece, pessoal, nesse tipo de situação, vamos falando de titular, né? Eu estou falando uma situação muito específica, que é de inventor, em conjunto com a universidade, etc., porque grande parte dos nossos colegas que estão aqui nos assistindo hoje, provavelmente são, ou já foram, ou já passaram por uma universidade, coisa do gênero. Legal. Então eu vou usar isso como exemplo, inclusive, para ilustrar essas peculiaridades, né, esses problemas que tem com o titular. Então uma coisa que o inventor pode fazer nessa situação, pessoal, enquanto ele ainda é inventor, pessoa física, antes mesmo dele começar a fazer o mestrado, o doutorado dele, antes dele conversar com os futuros orientadores dele, o que ele já poderia ter, né? Ele já poderia ter, eventualmente, feito um depósito de patente em seu nome, até mesmo como pessoa física. Legal. Mas você fala, mas Henrique, ele não vai ter condições de fazer os testes todos, mas ele já tem a patente. É dele, está em nome dele. De repente ele tem até uma microempresa individual lá, que é a co-titular, né? Aliás, é titular, ele é inventor e a empresa dele é titular daquela patente. Legal. E aí quando você for fazer o seu processo, né, até mesmo, né, de escolha, de início, né, de submissão, conversa com possíveis instituições onde você vai fazer seu mestrado, você pode, inclusive, já citar, né, eu tenho um pedido de patente em nome da minha pessoa. E isso daqui eu quero fazer agora a comprovação, ou quero fazer teste em relação àquilo. Pode ser até feito um projeto, que é um convênio já com a universidade. Provavelmente, se novas invenções forem derivadas dali, a universidade provavelmente vai constar como titular, ok? Agora, o direito de impedir terceiros, daquela mais abrangente, que era inicial, segue na mão do inventor. Então, algo como, mesmo que a universidade, no dia de amanhã, quiser licenciar uma outra empresa, você, como titular, tem o direito de impedir terceiros fazerem aquilo. Então, são questões, né, pessoal, aqui eu não estou querendo resolver os problemas do mundo, né, mas são questões importantes para a gente, por exemplo, quando você é um inventor independente, saber disso e que você, eventualmente, antes mesmo de, entre aspas, lembra, contaminar a sua patente com inventores externos, você já poderia ter um pedido. E aí muita gente vai levantar a mão e falar, mas Henry, se eu não provei que aquilo dá certo, como eu posso depositar uma patente? Então, pessoal, vamos voltar lá para trás. Você pode escrever testes, né, exemplos proféticos, que a gente chama. Escreve no futuro em língua portuguesa, em presente em língua inglesa. São realizados, serão realizados, né, testes are performed. Então, você não é obrigado, no momento do depósito, comprovar que seu pedido de patente, que sua invenção funciona. E aí você pode depositar um pedido de patente e comprovar posteriormente que aquela sua invenção
funciona. Tem algumas situações muito específicas que o ato, né, vamos chamar assim, né, o ato da invenção em si, né, a atividade inventiva, ela deriva dos resultados. E tem algumas outras que não, olha, eu já tive a ideia, a única coisa que eu fiz foi provar que encaixa no outro. Eu já tinha ideia que poderia encaixar um no outro. Aqui eu fiz um que encaixa. Aqui, lá para trás, eu já tinha ideia de uma tampa que tinha pino, nicho, cavadinho na base, que dava para encaixar um com o outro, inclusive com aqueles blocos comerciais. O que eu desenvolvi aqui em conjunto com a universidade? Por exemplo, eu desenvolvi um molde, um possível molde, para aquela minha tampa. Ou eu desenvolvi o lacre para aquela tampa. Então, a tampa com o lacre, né, a universidade tem titularidade até direito de impedir terceiros. Né? Mas, para ela impedir terceiros, de pouco vale esse direito, se ela não tem o direito de produzir a própria tampa com ou sem o lacre. Aliás, impedir terceiros com ou sem o lacre. Então, numa situação como essa, até mesmo num processo, né, vamos chamar de licitação, o próprio inventor ele tem uma característica diferente. Né? Ele já tem um direito de impedir terceiros que torna meio que quase que óbvio, né, ou facilita muito que as invenções derivadas daquilo fiquem perdidas. Aí outra vantagem. Isso tudo você pode fazer já num convênio, junto lá com o seu mestrado, coisa do gênero. Você, quando for começar, já faz, não só, né, você não está fazendo só mestrado, mas você tem um acordo de co-desenvolvimento, né, desenvolvimento conjunto com aquela universidade, por exemplo. Pessoal, isso não é comum. Mas se a gente olhar para isso tudo, não é comum, mas tem uma certa lógica. É verdade? Legal. E outra coisa importante, tá, pessoal? Como a gente já viu, né, tramitar patentes, coisas todas, pode ser muito caro depois. E o próprio inventor, até como pessoa física, ele já pode ter, por exemplo, né, um investidor anjo que está com ele, pode ser um padrinho dele, um tio rico, por exemplo, que está ajudando ali, poxa, né, vamos dar uma força aqui, porque pelo menos até olha só, deposito hoje minha patente, daqui a 12 meses deposito o PCT, eu tenho até mesmo número 30, 2 anos e meio para saber se vale a pena entrar em fase nacional ou não. Pessoal, 2 anos e meio, se eu tenho um timing bom de iniciar o meu mestrado e trabalhar firme, né, ter os acordos já firmados com a universidade, olha que interessante, né? Provavelmente, quando eu estiver no final ali do meu mestrado, vai ser mais ou menos o prazo que eu até tenho as comprovações, né, ou mais dados materiais, até para decidir se vale a pena eu fazer aquele investimento de maior vulto e entrar em fase nacional. E aí, pessoal, voltando aqui agora, né, para o nosso post-it dos titulares. Falei um pouco sobre titularidade, cotitularidade, cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai fazer uma coisa como a ICT ou quando a gente vai contratar um externo. Titularidade, dei um exemplo da pessoa física, inventor, como titular, que poderia até ter depositado sua patente e feito, né, em conjunto com a ICT, um projeto conjunto. Deixa eu ver o que eu mais poderia falar sobre titulares. Outra coisa importante sobre titulares. Titular pessoa física, pessoal, que eu já falei ali para trás. Com pessoa física aqui no Brasil, a gente tem um desconto bastante grande, né? Acho que 60% de desconto nas taxas do INPI, de algumas taxas, né? Do depósito, do exame, de anuidades e assim por diante, como pessoa física, né? Como pessoa jurídica, paga preço cheio. Como pessoa física, você depositar como pessoa física, pode ser... aliás, um detalhe importante. Aqui no Brasil, grande parte das taxas que tem desconto para pessoa física, também tem desconto para pequenas empresas, né? Pequenas e microempresas. Eu tenho que dar uma lida exatamente como está no INPI agora. Tem algumas mudanças aí recentes sobre esse assunto. Mas como pessoa física, com certeza. Agora, onde pesa muito, muito isso? Pode pesar muito na hora de se depositar um PCT. Porque o PCT, o desconto é de 90% das taxas. E 90%, né, é de muito dinheiro. 1.330 francos suíços, perto de $1.500 de taxa do PCT. Vai para $150, né, 133 francos suíços. Tá? Então, pode valer muito a pena você depositar, né, um PCT como pessoa física ainda. Entrar em fase nacional, idem como pessoa física. Né? Também tem descontos em outros países como pessoa física. Tá? Então, isso pode ser interessante. Problema de patente com pessoa física é que pessoa física morre. Né? Então, coisa importante, pessoa física divorcia, né? Separa, tal. Então, o que acontece? Né? Tem que tomar alguns cuidados quando você tem, por exemplo, uma invenção na forma de titularidade da pessoa física, cuidados, né, em relação a ter contratos de transferência, né, inclusive no caso de morte, disso, daquilo, etc. Como se fosse um inventário pré-prévio. Né? Esse inventário pode ser da morte mesmo, que vai lá e bateu as botas, ou até mesmo, por exemplo, né, no caso do inventor, que pessoa física, de repente, ele se separa, ele tem uma patente valiosíssima na mão dele. Poxa, a esposa e os filhos têm direito sobre aquela patente também. Então, olha só, a gente tem que tomar um cuidado danado nessas horas, né, e quando, como pessoa física, tanto pessoa física como pessoa jurídica, né, tomar cuidado, lembrar que são patrimônio e que se acontecer da empresa falir, se acontecer do inventor morrer, coisa do gênero, como vai ficar, tá? Isso aqui não é um curso sobre contrato, sobre herança, coisa do gênero, mas é importante a gente ter essas coisas todas em mente, tá, pessoal? Uma patente que vale a pena ser depositada pode valer muito dinheiro no futuro. Bom, falando de titularidade ainda, pessoal, eu tenho mais um item para falar que é muito importante, que são os acordos de cotitularidade. Só que esse assunto é tão importante, mas tão importante, que eu vou tratar até como um vídeo separado, ok? Nos vemos em breve para falar sobre acordos de cotitularidade, tá bom? Legal. Nos vemos nos próximos capítulos, né, pessoal? Vamos lá, pessoal, deixa eu parar de compartilhar um pouquinho a tela aqui de novo, né? Professor Branco, né, você fica vendo essas coisas aqui, você fala, rapaz, não, esse vídeo aqui eu acho que eu preciso mostrar para meus amigos lá né? Hoje eu vou ter que, terminando aqui, eu vou ver esses vídeos de novo em velocidade 0.5. Tem um outro... É que é uma coisa curiosa, eu tô vindo de uma aula com o pessoal do CREA, né? E hoje era para eu ter falado de titulares mesmo com ele, né? E hoje eu percebi, né, que realmente esse vídeo aqui ele acabou condensando muitas das dúvidas
que os inventores têm, os titulares têm, estão condensados aqui. Às vezes a dúvida é maior aqui até do que na própria patente em si, porque a patente em si é o lado técnico, mas aqui a gente começa a ter problema com um parceiro, contrato, né? E se a gente não fizer o contrato direito agora, não combinar direitinho, vai ter um problema danado no dia de amanhã, né, professor? Mas você sabe que aqui, né, professor Branco, aqui a gente pensa tanto aí nos colegas que são de NITs, tal, ó, exemplos proféticos também, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma outra coisa que desse bloco acho que seja muito importante, né? É o seguinte, tem muita gente que acha que tem que ter terminado o doutorado para fazer a patente. E normalmente é antes do mestrado você já poderia ter feito. Então essa é uma questão muito importante olha, tem gente que vai assistir o vídeo, vai ver 2 vezes e vai falar, eu não concordo com ele. É verdade, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas se você der uma lida no próprio guia do ENPI, nos materiais adicionais que a gente tem, vocês vão ver que isso realmente é de fato. Aliás, acho que até tem um vídeo que depois eu volto nesse assunto, de tão importante que é a história dos exemplos proféticos, pessoal. Essa questão da cotitularidade aí, cara, tem bastante dúvida, porque não basta, eu estou fazendo curso contigo aqui, fiz vários outros cursos, mas não sou advogado nem nada, né? Eu estou entrando aos poucos com experiência nesse mundo aí, já 2 anos e meio aí. Uhum. E normalmente eu tenho que explicar nos conselhos das universidades, que é um conselho colegiado com gente de todo lado, para a gente leiga às vezes. E aí surgem essas discussões. E especificamente na titularidade, por exemplo, tu tem 2 pesquisadores, cada um de uma universidade. E aí fica difícil porque o cidadão é um colaborador, né, mas o laboratório, os insumos, tudo é da universidade A, e o cara da universidade B. E aí tu chega na procuradoria lá para poder organizar a cotitularidade, a procuradoria empaca, diz, não, eu quero um percentual dos investimentos integralizados e tal. Não, mas tem o conhecimento, o know-how, o intangível, isso tem valor. Tá, mas como é que tu vai valorar isso? Aí vai numa discussão interminável. Não consegue concluir o processo. Outra questão que ainda não surgiu na nossa universidade, mas eu já estou antecipando, né? A lei prevê que a gente adote uma patente do inventor independente, se ele solicitar, né? E aí, novamente, ele vai entrar como criador e ficar naquele 5% a 30%, ou ele vai entrar como cotitular e ter um dizer em como a patente vai ser licenciada ou cedida ou coisa parecida. São várias questões, cara. Titularidade, se quiser fazer um curso só disso aí, pode me inscrever sem nem me perguntar. Então, tá bom. Professor Branco, aproveitando, né, seus comentários aqui, não é um curso inteiro, mas a gente tem algumas palavras sobre acordo de cotitularidade e licenciamento, né? Vamos lá. Pessoal, essas questões agora, como o professor Branco falou, eu tenho que ouvir com mais calma, e realmente agora a gente começa a chegar num ponto que, particularmente aqui, vale a pena ouvir com mais calma. Esse aqui é um vídeo que a gente vai assistir em velocidade 1. Tá bom, então? Vamos lá, professor Branco. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui, então, falando dos nossos titulares e a gente abriu parênteses aqui para falar sobre acordos de cotitularidade. Esse assunto é extremamente importante, claro que esse aqui não é um curso sobre contratos, né, de cogestão, coisa do gênero, mas eu não posso deixar de falar um pouquinho com os nossos colegas que estão construindo um pedido de patente relevante, porque afinal de contas a gente está falando do dono daquele pedido, né? Já pensou? Você vai construir um pedido de patente relevante e depois vai dividir com a torcida do Flamengo inteira? Olha só, né? Então, tem que tomar um cuidado danado com essa história de cotitularidade, tá, pessoal? Tem um colega meu que trabalha num grande escritório de propriedade intelectual que uma vez falou assim para mim, hein? Acordo de cotitularidade, gestão de cotitularidade de patentes são um dos itens mais difíceis que a gente tem no mundo do direito. Bom, eu não sou advogado, não sou do mundo do direito exatamente, mas já vivenciei muita coisa nesse mundo de contratos, né, negócios, coisas do gênero. E uma coisa que eu gosto sempre de lembrar quando a gente fala cotitularidade de uma patente. Eu falo, não, eu quero o direito de licença exclusiva dessa patente. As pessoas falam, né, eu quero exclusividade, quero isso, quero cotitularidade, assim por diante, muitas vezes sem lembrar o que é uma patente. Por conta disso, pessoal,
E eu vou aqui voltar, então, para nossos slides lá do bloco sobre produtos, lembra? Tudo o que gostaríamos de saber sobre patentes, não tínhamos com quem conversar. E vou falar aqui, então, uma lembrança, né? Vamos ter uma lembrança aqui sobre conceitos básicos sobre patentes, né? Então, bom, primeiro passo. Patente é o título de propriedade, né? Então, previsto em lei e tal, é ótimo, eu posso ter até cotitularidade, posso depositar uma patente em conjunto, duas empresas, né? Ou uma empresa e uma universidade vão lá, depositam lá no NPI, quando depositam, coloca no campo titulares, coloca titular 1, titular 2, é possível você ter dois titulares da mesma patente, ok? Legal, ou então, eu posso ter uma patente e vender para o outro, e aí eu faço, né, a transferência de titularidade para um outro também, ok? Legal, então título de propriedade, que é passível de ser codepositado ou transferido. E aí vem um segundo item importante, né, que confere ao seu titular o direito de impedir terceiros de explorarem sua invenção. Esse daqui talvez seja um dos maiores problemas, né, maiores nós que a gente tem que ter, né, em conta quando a gente vai falar de um acordo de licenciamento de uma patente. Vou dar um exemplo para vocês, né? Quando eu falo assim, eu tenho um apartamento na Praia Grande, que é meu, então, em princípio, como aquele apartamento é meu, estou em dia com o IPTU, etc., quer dizer que eu posso ir lá no final de semana e usar o meu apartamento, certo? Legal, o apartamento é meu, tenho lá o direito de uso, tem até convenção no condomínio, mas eu tenho lá o direito de usar o meu apartamento. Legal? Patente é um direito diferente, né? Um direito de impedir terceiros. Eu tenho o direito de impedir terceiros de explorar a minha invenção, mas eu não necessariamente tenho direito de fazer aquilo. Por quê? Pode ser que terceiros tenham um direito também. Seria algo, né? Não sei nem se eu consigo fazer essa analogia. É algo como, né? Você tem o seu apartamento na Praia Grande, né? Você fala, perfeito, o apartamento é seu. Só que a rua em que ele foi construído é uma rua particular do seu maior inimigo. E você não consegue chegar no seu apartamento por quê? Porque ele não abre o portão para você. E você fala, não, mas não é justo, diz aqui. Não, você fala, você construiu sua casa, portão virado para cá, você deveria ter feito virado o portão para lá, aqui é rua particular, você não vai poder entrar no seu apartamento, e o seu vizinho que não gosta de você de jeito nenhum, ele diz que cobra até pedágio seu. Toda vez que você passar com o seu carro ali, ou entrar com a sua família, ele vai te cobrar uma grana para você entrar ali. Você fala, poxa, né? Então, esse direito de impedir terceiros, que é um grande problema em relação a patentes. E aí tem uma outra coisa. Vamos lá. Quando eu tenho, né, uma patente em cotitularidade com alguém, e a gente fala, não, eu vou licenciar um terceiro. Aí vem aquela pergunta. Quem é que vai licenciar? Os dois cotitulares têm que concordar em licenciar? Um só pode concordar? Ou como é que fica isso? Você vê como é interessante? Então, essa história de o direito de licenciar terceiros. Tem a questão, né, do direito de uso, né, da sua própria invenção ali. Aí você fala, bom, direito de uso, mas pode ser uma coisa do gênero, olha, eu tenho uma cotitularidade com você, só que tudo que você vender, eu quero ganhar um percentual. E nós dois somos cotitulares. Olha só, então como eu sou cotitular, eu quero ganhar uma parte de você como royalties também. Você vê como que são as coisas, né? Então, assim, mesmo eu sendo um cotitular, o meu outro cotitular, ele pode querer ganhar comigo também. Então, olha só, né? Então, por que eu estou falando isso tudo, pessoal? Para levantar a questão da importância, assim como a gente tem, né, de definir quem são os cotitulares, é como os cotitulares vão gerir aquilo. Tem uma outra questão, impedir terceiros, mover uma ação contra um terceiro. Quem é que tem direito de mover uma ação contra um terceiro? Só um? Os dois juntos? Como que funciona isso? Para falar bem a verdade, pessoal, não sou especialista na área, né, mas tem aquelas questões, né, de mesmo que você não seja, né, quem está movendo a ação contra o outro, você vai acabar recebendo um benefício também. Então, será que você ali tem uma responsabilidade conjunta, né? Provavelmente meus colegas ali do mundo do direito vão poder responder melhor. Então, quem é que vai ter o direito de mover uma ação contra o terceiro? Um outro direito que o titular da patente tem é agir em defesa da sua patente. Um terceiro vem e move uma ação de nulidade contra a minha patente. Quem é que tem direito de, né,
defender aquela patente, constituir advogado, diz daquilo. O outro, os dois juntos em acordo. E se um deles não tiver dinheiro para manter mais a patente? Lembra, ó, patente tem que pagar. Daqui a pouco o outro chega e fala, não tenho dinheiro não, viu? Põe na conta de quem? A sua, se quiser patente você continua pagando. E aí como é que fica quando uma das partes para de pagar, por exemplo, as anuidades e assim por diante? Para de pagar os agentes fora do Brasil para tramitar o pedido. Vocês viram que interessante? Então, isso tudo tem que ser previsto nos contratos de cotitularidade. Quem paga, quem move a ação, quem defende. Outra coisa muito importante, pessoal. Lembra dos Estados Unidos que eu falei aquelas coisas de inevitable conduct, coisa do gênero? Então, você saber quem tem direito de interceder, né, de fazer a comunicação com o próprio escritório de patentes, quem vai ser o responsável? É importante você ter essa definição, porque de repente pode acontecer de cada um ter uma opinião um pouco diferente do outro, tal, e aí, como é que fica? Então, isso tudo é o direito de agir, né, em defesa da patente, ou de tramitar o pedido de patente, designar quem será o procurador que vai fazer isso, definir quais são os documentos que vão ser submetidos, etc., para o escritório de patentes, no caso do IDS, por exemplo. Tudo é muito importante também estar previsto, pessoal. Tá? Vocês viram como são as coisas, né? Então, tem vários itens, né, que a gente tem em consideração. Direito de impedir terceiros, direito de agir em defesa da patente, direito de impedir terceiros, de fato, fazerem. Quem é que vai pagar taxa? E, no caso de não pagar taxa mais, de alguém ficar inadimplente, como fica esse direito, por exemplo? Então, alguns dos itens que a gente tem que pensar, por exemplo, no acordo de cotitularidade, que não é só quem é dono do que, mas quem pode fazer o quê. Pessoal, são muitos itens, né? Eu, como já comentei, não sou advogado especialista nessa área. Recomendo, né, que quem vai fazer alguma coisa em cotitularidade, né, se informe bem. Tem a License Executive Society e tem algumas publicações muito interessantes. Tem um livro, que eu vou indicar aqui embaixo para vocês, de uma editora chamada Nolo Press, que fala assim, How to Profit from Your Idea, né? Como lucrar com a sua ideia. Então ele fala um pouco sobre esse história toda de patentes, fala até, né, de pedido e tal, e tem uma série de sugestões de documentos que estão relacionados, né, à própria cogestão, co-desenvolvimento de um pedido de patente, né? Já falei também lá, License Executive Society, tem muitas publicações a respeito disso, e evidentemente, né, que a gente tem especialistas também. Além de falar desses pontos todos, pessoal, ainda falando sobre licença, coisa do gênero, eu vou aproveitar para falar agora também sobre licenciamento de patentes, que eu acho que esse aqui é o melhor ponto para a gente falar sobre isso. Então vamos lá, dá um exemplo. Eu posso ter uma universidade, uma ICT, que é titular uma patente, que eu estou querendo uma licença daquela patente. Quando eu pago por uma licença de uma patente, qual é o direito que eu estou pagando, né? O que eu estou comprando? O direito de colocar o produto no mercado, muita gente fala, lógico, hein? Eu estou pagando para a universidade para colocar o produto no mercado. E a gente fala, pessoal, qual que é o direito que o titular da patente tem? Aqui, ó, direito de impedir terceiros de explorarem sua invenção. Então, quando você paga uma licença para alguém de uma patente, você está pagando para ele a licença dele não te impedir, que não quer dizer que você pode fazer. Olha só, hein, pessoal, o fato de você estar pagando a licença de uma patente não quer dizer que você possa colocar aquele produto no mercado. Quer dizer que o titular daquela patente entrou num compromisso com você que ele não te impede. Entendeu? Outra coisa, quando eu pago uma licença exclusiva numa patente, dependendo de como as cláusulas de exclusividade são redigidas, significa mais ou menos o seguinte, eu estou te pagando para você não me impedir e estou pagando até esse pouquinho a mais aqui para você não dar esse direito aí de não impedir, né? Terceiros. Beleza, então você deu o direito de não me impedir e se comprometeu que não vai dar direito de não impedir para nenhum outro. Legal, pessoal. Aí o que acontece? Aí um terceiro infringe a patente do nosso licenciatário, né? De quem licenciou a patente para a gente. Aí que você vai falar, gente, ó, tá ali o cara, ele tá infringindo sua patente. Aí que ele vai falar, cara, ele tá infringindo minha patente, mas olha, o volume de venda aqui, ó, o que você tá me pagando de royalties não paga nem um advogado para eu começar a fazer essa história aqui. Eu não vou entrar contra ele não tem como.
Não, mas eu te paguei aqui uma licença exclusiva, tal. Então, eu não licenciei ele. Agora, em lugar nenhum, eu falei que eu ia mover uma ação contra ele mesmo, porque nem vale a pena, que o que você me paga de royalties aqui, nem paga o começo de fazer a peça inicial ali de um processo, né, de contrafação contra o outro. Você viu como é interessante, assim, ó, quando você olha uma coisa dessa? E aí tem uma outra coisa, pessoal, quando você toma licença exclusiva de uma ICT, aí tem a ver, né, os vários itens da lei ali, né, do novo marco legal de inovação. No caso de licenças exclusivas, tem até uma limitação de prazo que você tem que colocar o produto lá no mercado. E se você não cumprir com aquele prazo, aquela sua licença pode ser revogada. Olha só. E aí muita gente fala, eu quero uma licença exclusiva, uma licença exclusiva. Será que você precisa mesmo uma licença exclusiva? Claro, Henry, eu vou investir uma grana nesse negócio, eu vou investir em fábrica, eu vou fazer mais desenvolvimento adicional, então eu quero ter uma licença exclusiva. Olha só, você vai investir em fábrica, vai ter desenvolvimento adicional, o que você pode fazer? Tome uma licença não exclusiva. Certo? O que é uma licença não exclusiva? Praticamente o seguinte, moço, eu estou te pagando isso aqui para você não impedir, hein? Beleza, já não estou impedido. E aí eu pego aquela tecnologia que eu não sou impedido, monto fábrica, faço desenvolvimento adicional, descubro que tem problemas técnicos adicionais, porque na montagem da fábrica descobri que tem um monte de coisa que dá para eu manter em segredo, eu tenho acordo de fornecimento com um monte de gente, etc. Curtiu? Legal, pessoal. Então, se você descobrir novos problemas técnicos, se tiver soluções técnicas de problemas técnicos derivados daquela sua licença que você teve inicialmente, o que você faz? Patenteável, né? Tá pingando no seu terreno isso aqui. Você deposita patente sobre as melhorias. Só que quando você depositar as patentes sobre as melhorias, essas patentes, dependendo de como foi seu acordo lá com a ICT, essas patentes são de quem? São suas. Quem é que tem direito de impedir terceiros? Você. E se cair aquela patente lá na universidade, você tem as suas patentes dos problemas técnicos adicionais. A universidade não conseguiu, perderam o prazo, gente. Perderam o prazo, pelo amor de Deus, a patente caducou ali por falta de pagamento de anuidade. Legal. Perdi tudo? Não, né? Eu tenho as minhas patentes, que são os meus botes salva-vidas independentes já da patente lá da universidade. Aí eu vou ao contrário também. Se eu estou do lado de uma empresa que está sublicenciando aquela tecnologia para outros, eu também posso tomar cuidado. Nessa hora que eu estou sublicenciando uma tecnologia, eu falo, eu não te impeço, com uma condição também. Se eventualmente você chegar a outros subproblemas técnicos, etc., eu quero que você me licencie. Ou então que você não impeça nem a mim, nem a nenhuma das pessoas que eu licenciar a tecnologia principal também. Então, é um acordo que eu posso fazer com ele. Aí eu quero falar, não, pera, se for assim, não. Se for assim, não. Aí você fala, então tá bom, então eu não te dou a licença. Ah, mas eu quero muito fazer isso. Então tá bom, então vamos entrar no acordo. Percebeu como são as coisas, pessoal? Então você ser titular da patente ou você ter uma licença exclusiva tem que ser acompanhada dessa leitura mais abrangente do ambiente total. O fato de você ter tomado uma licença não quer dizer que você pode executar. O fato de você ter licenciado para alguém não quer dizer que aquele seu licenciado é obrigado a te licenciar de volta, a não ser que você tenha feito um acordo com ele. Essa licença de volta pode se aplicar somente a você, ou pode se aplicar a você, ou a qualquer um que você sublicenciar. Volto a dizer, né? License Active Society, coisa do gênero, né? Estuda sobre essas coisas, né? Co-ownership agreements, acordos de gestão de patentes, ou cogestão, e assim por diante. Estude bastante. Por quê? Porque no dia de amanhã você vai ter que usar essas informações. E aquele seu especialista, às vezes, toma cuidado, né? Especialista em patente, especialista em contrato, coisa do gênero, muitas vezes não tem até uma vivência disso que a gente está falando. Porque, infelizmente, a gente vive num país que não tem tanta tradição em desenvolvimento e licenciamento de tecnologia. Responsabilidade de quem aprender sobre isso, normalmente, né, do inventor, do empresário, de quem vai fazer investimento, né, da sua vida, da sua empresa, num determinado segmento tecnológico, por exemplo. Ok, pessoal? Para uma conversa inicial sobre assuntos ligados a contratos, né, evidentemente que a gente não esgotou, mas eu espero ter colocado, assim, alguns lembretezinhos, né, alguns post-its aí no cérebro de vocês, falar, quando eu for fazer alguma coisa, deixa eu estudar um pouco mais
sobre essa história de cotitularidade, sobre essa história de licenciamento exclusivo, não exclusivo e assim por diante. Tá bom, pessoal? Nos vemos num próximo post-it, próximo ao próximo bloco do nosso Project Model Canvas. Não perca os próximos episódios. Você viu como são as coisas, né? É impressionante, né, a quantidade de detalhes que tem. E quando a gente escuta desse jeito, Branco, você chega e fala, rapaz, é lógico que tem que ser desse jeito, só que a gente não para pensar nisso. Porque muitos dos colegas especialistas falam, professor Branco, não viaja. Não, você está querendo complicar o que não tem complicação. Como não é querer colocar complicação, gente. O problema todo é que realmente é um assunto que não é trivial, né? Então tem que tomar muito cuidado. Os livros que eu comentei com vocês são aquele livro, particularmente, deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui, deixa eu só fazer duas coisas. Eu vou fechar uma tela e vou mostrar aqui minha tela de novo. Pronto. Nos materiais adicionais, tem aqui, ó, tem várias coisas, né, sobre inventorship, authorship, tem a questão, né, de definição de quem são os inventores, né, e aí tem guias de boas práticas, indicação do livro, né, Profit from Your Idea. Esse livro aqui do Richard Steen, ele é um livro legal porque ele tem vários modelos de contratos no final dele, sabe, tem template assim. Antigamente ele vinha com o CD-ROM, o CD-ROM hoje em dia não tem mais tanto sentido, né, mas é que você tem, acho que até o direito de usar até 10 vezes cada modelo, vinha em formato Word até, com macro, assim, que você podia adicionar ou tirar campos. É muito legal esse livro aqui, né? Profit from Your Idea. Vale a pena comprar. Quem é da área, né? É que hoje em dia $31 virou muito caro, mas vale a pena, tá bom? Que mais, pessoal? Bom, temos aqui então nossos materiais, tá? Tem indicação das associações ABPI, ABAP, o próprio Fortec, né? O nosso Fórum de NITs, API, por exemplo, que são algumas outras associações em que a gente pode se juntar a colegas para trabalharmos nisso, né? Falando do próprio Fortec, acho que valia a pena até um grupo de trabalho, junto com a ABPI, a ABAP e a LES, e a gente falar, gente, vamos fazer construir algumas cláusulas em cocriação aqui, que falam sobre itens relacionados a patentes. Porque o que acontece? A gente não sabe, né, e pouca gente sabe. Então, a gente pode fazer um trabalho conjunto. Para falar bem a verdade, acho que esse é um trabalho que dá para fazer entre todas essas associações de forma coletiva. E depois, né, claro que os especialistas da área vão poder nos ajudar a fazer o contrato final. Mas essas cláusulas, né, que são cláusulas mais... Pelo menos os itens a serem pensados, eu acho que vale a pena. Tá bom? Pessoal, com isso, né, a gente está chegando aqui 11h58, eu sei que muitos colegas têm outros afazeres, hoje é sábado, eu mesmo tenho uma reunião daqui a pouquinho, né, e vou ter que entrar, mas só para a gente poder fechar, né, o bloco todo dos nossos, da nossa equipe, eu vou assistir aqui, ó, um vídeo super curto, bem em velocidade rápida, tá? Dos revisores externos para a gente fechar o nosso bloco. E aí, quando a gente fechar o bloco, como sempre, eu vou ficar alguns minutos a mais com os colegas que tiverem dúvidas, quiserem conversar. Eu posso ir hoje até 13h da tarde, tá? Eu sei que nem todo mundo vai poder, mas como tradicionalmente faço, eu vou ficar aqui à disposição. Vamos só assistir esse vídeo para a gente poder fechar. Semana que vem, pessoal, a gente vai fazer o fechamento do curso dos vídeos. São vídeos bem mais curtos, e a gente vai dar uma olhada nos exercícios práticos também. Aí acho que a gente consegue fazer essa nossa maratonada, chegar ao final. E aí, lembra, né? Usar o nosso grupo no Telegram para a gente interagir por lá. A gente está muito quieto por lá ainda. Tem um monte de dúvida, um monte de questões que a gente pode colocar por lá, tá bom? Nós vamos assistir aqui o Revisores Externos, fechando o nosso bloco da equipe. Vamos lá então, pessoal. Fechando aqui o nosso bloco de equipe, a gente tem um último post-it aqui, que é essa história do revisor externo. Quem é essa história do revisor externo, né? Por que ele está aqui pintado de cor diferente dos outros? Pessoal, dentro dessa nossa dinâmica aqui de reconstruir uma patente, grande parte das atividades, se você é um inventor independente, tem uma equipe pequena, etc., grande parte do que a gente falou até agora, né? Desde a concepção, ser especialista, redigir, decidir se vai adiante, normalmente está nas mãos do próprio inventor, né? Ou do líder do projeto ali, alguém que está mais próximo ali do processo de invenção mesmo. Tem só um ponto, né? Ou 2 pontos da nossa dinâmica toda, que nós recomendamos, né? Pode ser recomendável a gente ter alguém que não está diretamente envolvido no processo, ou que não participou do processo todo, desde o início, que pode nos ajudar. Então, essa história do revisor externo.
dois momentos importantes, né? Você tem uma invenção, antes de começar até o processo de redação da patente, disso, aquilo, etc. Você teve aquela ideia, né, que você acha que tem uma invenção que vale a pena ser objeto de um pedido de patente. Então, uma coisa interessante pode ter é pegar alguém de fora do projeto e meio que desafiar, fazer uma busca de desafio, falar, não, você falou que esse negócio é legal, e aí conhece o mercado, faz busca de anterioridade de forma diferente, tem acesso a uma fonte que você não tem, coisa do gênero. Isso pode trazer muito, né, agregar muito ao seu processo. Então, assim, tem que estar gastando rios de energia ali no processo, né, de construção da patente mesmo, né, dá uma desafiada no processo todo. Não raramente, pessoal, quando a gente vai falar ali do grupo de entrega, vai falar do processo, logo no início que você está ali querendo fazer uma patente, depositar uma patente, né, redigir, logo de cara alguém pode encontrar ali uma anterioridade ou ter uma visão de mercado que vai falar, cara, não é por aí não. E é melhor, né, como o nosso objetivo desse nosso curso é construir, né, um pedido de patente relevante. Quanto mais cedo a gente descobre que aquilo não é relevante, melhor, porque a gente pode mudar de curso ou até mesmo decidir que a gente vai investir o nosso tempo em outro projeto. Bom, segundo ponto, que normalmente a gente coloca a figura do revisor externo quase ali no final, né? Você já fez todo o processo, etc. Você fala, cara, que legal, a gente tem uma patente que realmente vale a pena e tal. Até mesmo para decisões, né? Poxa, eu vou investir mais tempo, mais dinheiro para entrar em fase nacional, vou fazer um PCT ali na frente, coisa do gênero, né? É interessante você ter mais uma revisão também. Às vezes, pessoal, pode ser uma coisa muito simplesinha, né? Porque ele trocou um E por um OU, pode fazer toda a diferença em termos de escopo de proteção de uma patente, né? E, intersecção, ou soma de dois conjuntos, né? Então, quando eu falo dispositivo caracterizado por conter A e B e C e D, eu estou restringindo que tem que ter A, B, C e D e o preâmbulo lá. Se eu coloco que tem que ter A, B, C, abre parênteses, fecha parênteses, ou D, C ou D, então pode ser que tenha um preâmbulo, A, B, e também a soma de C ou D, qualquer um dos dois. Vocês viram, né? O mesmo raciocínio que a gente usa para fazer lógica de busca, também é a lógica que a gente tem na hora de fazer a leitura, né? A lógica de proteção também. Aplica aquela história, teoria dos conjuntos ali, praticamente. Tá bom, pessoal? Então, esse é só um comentário geral, né? Não é uma grande, né? Dá para você fazer ser um revisor externo, evidentemente, outra coisa que não precisa ser um revisor de fora da sua empresa, não precisa ser contratado, pode ser alguém de um grupo de trabalho paralelo ao seu, às vezes alguém até do seu grupo de trabalho, mas que não está, né, envolvido diretamente naquele processo de invenção. Então, é bem interessante você ter alguém que vai fazer esse papel do sparring ali, para brigar com o seu pedido de patente, para brigar com a sua invenção ali, para lutar com ela, enquanto é tempo da gente corrigir. Tá bom, pessoal? Com isso a gente fecha a equipe e a gente vai caminhando aqui, né, para a parte mais final do nosso curso, que é a parte, né, de ver agora, né, como a gente vai fazer isso, né? Então, vamos falar um pouco de premissas, vamos falar aqui das entregas, vamos falar de restrições também, né? Não percam os próximos capítulos. Rapaz, né? Quanta coisa, né, Branco, que a gente tem. E é por isso que raspou a ponta do iceberg aí. E o que é legal. A falar, uma coisa vai puxando a outra, que eu digo, meu Deus. Exatamente, nem considerou isso ainda. Exatamente, né? Então aí, pessoal, só para voltar aqui, tá? Deixa eu voltar ali deixa eu compartilhar minha tela de novo. Pessoal, a gente está chegando na fase final já do nosso curso mesmo, tá? Aqui a gente tem o nosso Project Model Canvas aqui, né? Deixa eu colocar ele grandão aqui. Tem o nosso Project Model Canvas. A gente já viu, né, a questão, né, de entender um pouco, né, como funciona essa história de patentes, né, os benefícios que tem, né, o que é patente exatamente, como a gente constrói um pedido. Se eu tivesse que falar para os colegas, né, investirem um tempo de novo para ver outros vídeos, eu colocaria principalmente esses dois últimos post-its aqui, acho que são dos mais importantes que a gente tem no curso, né. Esse do titular hoje, assistindo tudo, eu falei, não, acho que ficou legal, porque ele ficou um vídeo que ele condensa muita coisa, né, junto com esse outro dos contratos que a gente tem, tá? Agora, pessoal, no próximo vídeo, vocês vão ver que são vídeos todos curtos. Tem vídeo de 3 minutos, 10 minutos, tal, coisa do gênero, que é para a gente fazer o fechamento do nosso curso, né? Então, no sábado que vem, a gente vai fazer esse fechamento, né, assistindo essa parte final. Praticamente de todos esses outros aqui, a gente consegue fazer assistindo velocidade rápida, porque tem muita coisa que é conceitual mesmo, pessoal. As partes que tem mais raciocínio, para mim, está aqui, né? Titular, contratos, a questão de fazer uma invenção relevante e aquela parte introdutória que eu acho que realmente os dois primeiros post-its de entender que patentes são só um dos mecanismos de proteção dentro do universo muito maior, né? Eu acho que vale a pena também a gente rever, tá bom? Então, com isso, né, pessoal, a gente já tem 12:05 aqui, eu vou fazer o término na nossa gravação do dia de hoje, legal? Eu vou seguir aqui com alguns colegas, como a gente tem feito, né? Então, agradeço a todos aqui presentes, agradeço quem está assistindo ao nosso vídeo também, espero que o curso esteja sendo proveitoso e nos vemos no próximo final de semana ou no próximo post-it por aí.